Fala, Wesley, seja Fala, muito Henrique. bem-vindo ao canal Henrique Braz, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Henrique? Beleza, meu querido? Beleza, pessoal? Tudo bom? Boa noite a todos. Caraca, que apresentação, hein, meu? Fiquei até envergonhado. Ó, tô até vermelho aqui já, ó. Ah, que Obrigadão, isso, cara. nada, pô. Não Você sou nem merece, metade do que você falou aí, cara. você merece, você sabe disso, cara. Pô, Wesley, já aproveitando já logo esse início aqui de live, a gente tá vendo aí muita gente já comentando aí no nosso chat, e eu quero pedir para você o seguinte, cara, conta um pouquinho aqui da sua história. Quem era o Wesley, né? Wesley Martins antes da internet e o que o Wesley fazia, né? A história que tem em comum aí comigo e com diversas pessoas que estão aqui no nosso canal. Conta aí um pouquinho da gente aí, quem era o Wesley antes da internet, o que você fazia aí. Cara, primeiramente, assim, antes da internet, né, eu sempre fui um viciado em investimentos, depois que eu saí das dívidas, né, eu tenho duas fases, né, eu tenho uma fase antes de conhecer a educação financeira e depois. Antes de começar a educação financeira, eu era endividado, que gostava muito de cheque especial, né, depois a gente pode contar um pouquinho mais aí dessa trajetória até a hora que eu cheguei no cheque especial, mas para quem está chegando aí, eu aprendi sobre educação financeira através quando eu estourei o limite do meu cheque especial, quando eu não vi mais a alternativa, porque eu sempre tinha medo de sujar meu nome, eu não queria deixar meu nome com restrição nem nada disso. E quando eu estourei o limite de cheque especial, eu não queria entrar em outros, como empréstimo, em outras coisas que acabariam virar uma bola de neve até eu chegar a sujar meu nome. Então isso veio que, como tem aquele ditado, né, a males que vem para o bem, acabou acendendo uma luz vermelha na minha cabeça, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho uma formação em educação, em gestão empresarial. Então, dentro de Uhum. gestão empresarial, tem a gestão financeira, análise de investimentos. Só que era a parte teórica, eu não sabia colocá-la em prática na minha vida pessoal. Eu sabia fazer uma gestão financeira de uma empresa, mas não sabia fazer a minha gestão financeira pessoal da minha família. Eu acho que muitos que estão aqui, que nem precisa ter passado por uma formação financeira, têm dificuldades em organizar o dinheiro. Até porque na época, quando eu estava aprendendo sobre educação financeira, poucos falavam sobre esse assunto, né? Tinha um canal no YouTube ou outro, mas a maioria da educação financeira que nós tínhamos era através do Jornal da Record, lá quando entrevistava um educador financeiro e falava, ó, anota seus gastos, era uma coisa muito superficial. Então, eu não sabia colocar aquilo em prática. Então, quando eu estourei o livro de cheque especial, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Comecei a ler livros sobre o assunto. Aí me deparei com dois livros que marcaram a minha vida, que foi Pai Rico, Pai Pobre. E o principal de todos que deu start foi o Segredos da Mente Milionária. Lá eu aprendi um mindset fundamental, que é você pagar primeiro a si, né? Porque uma coisa que eu nunca pensei, eu nunca tinha parado para pensar, mas as pessoas caem nessa jogada que você trabalha o mês inteiro para realizar o sonho de outras pessoas. Você trabalha, acorda 5, 6 da manhã, 4 da manhã, pega 2 horas de transporte para realizar o sonho do seu chefe. E quando você Caramba. recebe o seu salário, você vai pagar quem? Outras pessoas. Você vai pagar a Sabesp, a Eletropaulo, que depende da região aí, tem a sua empresa de água de luz. Você vai pagar o seu vizinho que está devendo, o banco, e você nunca paga a si mesmo. E eu aprendi através desse livro como é pagar a si mesmo, como é cuidar de você. E uma coisa que eu sempre me preocupei é como que será o Wesley lá do futuro. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vi que quando você começa a investir o seu dinheiro, porque eu já tive pequenos períodos de investimento na minha vida, isso desde a adolescência. Agora vamos voltar para a infância, né? Vamos lá. Eu Vamos sempre fui lá. aquela criança, assim, eu morei, meus pais nunca tiveram boas condições financeiras, nunca tiveram educação financeira. Então eu nunca tive, eu não era aquela criança que ganhava mesada, tudo mais. Eu ganhava troquinhos do meu pai, ganhava R$ 5 ali, daqui 6 meses ganhava mais 10. Então eu tinha essa cultura de guardar no cofrinho. Então eu era muito poupador, eu não gastava com nada, eu não era aquela criança que ficava pedindo muita coisa, eu sempre fui mais reservado. E eu começava a guardar dinheiro. Só que eu era o lado extremo, né, que é o lado poupador. Então eu acabei aprendendo isso no decorrer da minha vida. E aí chegou algumas fases da minha adolescência que eu comecei a me tornar mais independente, porque eu trabalho desde cedo, desde os 12 anos eu trabalho. Só que dos 12 aos 16 anos eu trabalhei sem remuneração, porque eu ajudava meu pai, né? Meu pai tinha Uhum. dificuldade financeira, então ele não conseguia me pagar. Então eu ajudava ele, mas era um trabalho bem puxado. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar, aí eu arrumei meu primeiro trabalho registrado, e aí sim eu comecei a ter mais contato com dinheiro, uma quantia maior, né? E aí eu tive meu primeiro contato com investimento foi com o CDB do Banco Itaú, lembro até hoje.
que eu não sabia nada sobre investimentos. O gerente falou: olha, tem um investimento aqui que é melhor que a poupança. Eu não sabia, porque eu já tinha colocado dinheiro na poupança, mas eu não levava aquilo a sério. Eu falava: meu, é uma merreca, isso aqui não é investimento. E eu vi no CDB que eu conseguia ver todos os dias os centavos ali da rentabilidade. E aquilo me motivou a ganhar mais. Então, ali foi o meu primeiro contato que eu vi que marcou muito a minha vida. Só que não foi que aquilo maneiro. que transformou. Aquilo foi o primeiro contato com investimentos. O meu maior problema foi assim, eu comecei, depois que eu comecei a investir nesse CDB, eu comecei a guardar mais dinheiro, porque nessa época eu já estava namorando a minha atual esposa, e aí eu comecei, aos 18 anos, eu noivei. Então eu já estava começando a me preparar para o casamento. Então essa grana que eu estava guardando seria para usar no casamento. Então eu juntei uma grana, utilizei ela durante o período do casamento, e aí voltou ao zero. Quando você casa, surge um novo conceito financeiro, né? Uma coisa é você solteiro, a sua vida financeira. Outra coisa é a sua vida financeira depois de casado, porque tem despesas que eu não tinha antes quando era solteiro. Eu não pagava a conta de luz da minha casa, eu não pagava nada, nenhum custo, além dos meus próprios desejos. Então eu me deparei com uma nova realidade. Então eu era aquela pessoa muito poupadora, só que como eu era recém-casado, eu queria curtir também a vida. Então eu e minha esposa gostavam muito de viajar, de gastar muito dinheiro, e eu não ganhava tão bem. Eu comecei trabalhando em telemarketing. O meu primeiro emprego foi num cartório, depois eu passei para o telemarketing. Então eu ganhava um salário baixo, não dava para viver um custo de vida para ficar viajando toda hora. Só que eu queria fazer isso. Esse que é o problema, né? Nós não entendemos a hora certa de fazer as coisas. Não é porque você gosta de viajar que você tem que viajar agora. Você vai viajar quando você tiver condições financeiras, porque senão a pessoa vai pagar o preço. E o preço vem em forma de juros. Então aí eu começava a gastar o cheque especial, que eu queria sair com a minha esposa quando não tinha dinheiro, então usava o limite, achava que aquele dinheiro eu ia conseguir pagar no final do mês. Eu falei, quando eu receber a minha renda, eu vou lá e pago esse cheque, tá tranquilo. Mas não, que lá começou a acumular. Aí eu fiquei alguns anos aí usando o cheque especial. Eu confesso que eu fui guerreiro, cara. Eu usei bastante tempo até chegar essa hora de estourar. Cara, quando eu estourei, eu me deparei. Louco. Cara, quando eu estourei, eu me deparei. Porque eu comecei a ver que todos aqueles anos eu não fui para lugar nenhum. Eu não conseguia sair do mesmo lugar. Eu trabalhava para pagar dívidas. E a pior coisa que tem, cara, é trabalhar para pagar dívidas. Beleza, eu fazia uma viagem, eu conseguia sair com a minha família? Sim, mas eu não tinha nada guardado. Eu não tinha projeção. Se acontecesse alguma coisa, eu perdesse meu trabalho, eu ia depender de seguro-desemprego, ia depender de uma renda do governo. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para garantir o meu futuro. Que futuro que é esse? E se eu ficar... sofrer um acidente, tiver uma doença terminal, o que eu vou fazer da minha vida? Então, começou a acender essas luzes. Eu falei, cara, tô aqui 3 anos, o que eu fiz na minha vida? Só gastei, não tenho nada lá pro futuro. Então, essas coisas começaram a entrar na minha cabeça e me questionar o que eu estava fazendo da vida. E eu sempre fui focado com os meus objetivos. Então, eu sempre colocava uma meta e ia para cima dela. Naquela época, essa meta, eu não tinha meta de ter investimentos, coisa assim. Minha meta era curtir a vida, curtir a minha família, que não é ruim, mas você tem que ter o seu lado, você tem que ter o seu equilíbrio. E eu falei, cara, eu preciso mudar. Então, aí eu comecei a mudar alguns comportamentos. Só que o que fez realmente eu mudar assim, a finança da minha família foi conversar com a minha esposa. Porque como eu era uma pessoa muito extrema, quando eu começava a poupar, eu era muito focado, eu poupava ao extremo. Então não fazia nada, assim, não comprava nada, não saía para lugar nenhum. E isso afeta também o seu cônjuge. Então eu falei, eu preciso fazer diferente. Várias vezes eu tentei sair disso, mas acabava gerando briga em casa, porque realmente você tá casado com um pão duro, com uma pessoa mesquinha, é horrível. Então eu falei, eu vou conversar com a minha esposa e vamos organizar nossas finanças juntos. Aí a gente sentou, a gente leu o livro junto, eu li pela segunda vez o Segredos da Mente Milionária, e a gente começou a colocar em prática. E aí, como os dois começaram a participar das finanças, ajudou mais, porque quando um estava quase ali saindo, o outro ia lá, puxava e falava, não, a gente tem um objetivo. A gente colocou algumas metas. Então aí eu comecei a ter acesso a planejamento financeiro, como que eu organizo meu dinheiro, como que eu pago a mim mesmo, se eu tenho dívidas. Aí eu comecei a ver que eu tinha de pagar eu primeiro e depois pagar as pessoas. Porque se eu não priorizar o meu pagamento, eu nunca vou pagar eu nunca vou me pagar, né? Eu vou ficar pagando todo mundo e eu sempre vou ficar por último. Então eu comecei a fazer isso, mas depois da live a gente vai falando aí. Seus investimentos nunca iriam existir, né, Wesley? Se você não conseguisse iniciar o seu próprio pagamento, né, cara? E isso é algo que chama muito a atenção, né?
Você acabou de dar uma aula de educação financeira para casal, e isso é algo que aqui em casa sempre foi muito tranquilo, porque tanto eu quanto minha esposa sempre tivemos os nossos investimentos. E muita gente acha que eu dou pitaco nos investimentos da minha esposa. Não, pelo contrário. A minha esposa, né, a gente até falou isso, inclusive, numa live lá no seu canal, né, eu cheguei a comentar rapidamente sobre isso. Eu tenho a minha carteira e ela tem a carteira dela. Algumas empresas, claro que acabam se cruzando, mas por uma questão de ideologia. Mas temos muitas empresas, por exemplo, que eu tenho, ela tem também, eu não tenho, e não existe nenhum tipo de divergência, pelo contrário, né? Acaba que existe uma maior diversificação dentro da nossa própria casa. E quando você falou sobre o livro, cara, que você leu o livro e a sua esposa também, e que um motivava e um puxava o outro, numa mentoria, inclusive, que eu estou dando para um casal de amigos, né? Que é uma mentoria ali na amizade, no carinho, a gente falou exatamente sobre isso, né? Construção de livro. Então, eu falei para eles terem 2 livros e depois eles trocarem os livros para que, de fato, eles conseguissem ali, então, debater a leitura igualitária de cada um, entendeu? Então, muito interessante. Mas continua aí que está muito bom, Wesley, muito bom. Deixa eu só acrescentar uma informação nessa questão de casal. Por favor, acrescente aí, meu amigo. Ó, eita, saiu. Vamos lá, pessoal. Vou segurar aqui. Eu acho que caiu o Henrique. Opa, voltei. Beleza, beleza. Meu, isso acontece. Um dia caiu energia aqui em casa e o convidado ficou segurando a live. Ué, um dia a internet aqui de casa acabou e quem segurou a live foi o João, cara. Então, a gente segura. Se você sumir aí, eu seguro. Fica tranquilo. Tem que ser assim, vamos que Pode vamos. acontecer. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, principalmente, agora eu vou falar pelo lado do homem, assim, que a gente tem muito aquela, querendo ser o macho alfa, né? Não, eu cuido das finanças, eu sei cuidar do dinheiro. A gente precisa um pouco abaixar a bola, porque às vezes a nossa esposa, ela tem mais sensibilidade do que nós. Eu vou dar um exemplo meu aqui, bem simples. Quando a gente começou a organizar nossas finanças, como eu tinha essa formação financeira, eu comecei a fazer o planejamento financeiro. Então, os primeiros meses fui eu que fui cuidando do planejamento. Só que eu percebi que a minha esposa ela era muito mais organizada do que eu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meu. Eu organizava o nosso planejamento de 3 meses. Então, eu pegava ali, por exemplo, agora estamos em outubro, então eu fazia o planejamento de outubro, já fazia o de novembro, dezembro e já projetando janeiro. Eu via que a minha esposa, ela queria algo mais, né? Então eu comecei a colocar na mão dela essa função. Hoje ela faz o planejamento financeiro do nosso ano todo. Ela organiza todas as nossas finanças. Então, eu sou o cara que está lá no YouTube falando de finanças, mas quem cuida das finanças da minha casa é minha esposa. E não há problema nenhum. E eu falo que veio mais prosperidade quando eu deleguei isso para ela, porque a gente não pode querer fazer tudo sozinho. A gente precisa da ajuda de alguém. A gente consegue caminhar uma longa distância sozinho, só que a gente consegue caminhar muito mais longe acompanhado de alguém. Então é interessante você dividir. Você pegar as qualidades. Então, quem está ouvindo, se é esposo, tanto faz, vê o seu cônjuge, vê as qualidades, vê se ele é criativo, começa a perguntar, me dá ideias aí de uma renda extra para a gente aumentar a nossa renda extra, ou se é aquela pessoa mais desinibida, então vamos montar um negócio aqui, você vende, eu faço. Então você tem que pegar as qualidades e colocar em prol do seu objetivo. Então é isso que vai fazer com que o seu relacionamento também se desenvolva. Porque a terceira maior causa de divórcio é financeira. Ou é porque o marido esconde quanto que ganha, ou porque o casal não organiza as finanças. No meu caso, nosso dinheiro é junto, mas também eu não vejo nenhum problema de dividir. Isso vai de cada casal. A minha esposa prefere que o dinheiro dela fique comigo, porque eu sei investir mais do que ela, então ela prefere assim. Mas, para quem separa, também pode um consultar o outro. Fala, olha, eu tô vendo essa ação aqui, por exemplo, eu tô vendo essa ação aqui, o que você acha dela? Você investiria nela? Então, perguntar um para o outro, não é os dois viverem em iglus, né, separados. O casamento é uma união. Mas, conversa, não dê o braço a torcer, um relacionamento é assim. Mas vamos lá, continuando aqui. Outra coisa que me fez me organizar mais foi que, assim, quando eu fiz o meu planejamento financeiro, eu comecei a ver onde estavam as minhas despesas, porque foi através de um livro. Esse livro ele é gratuito, qualquer um consegue baixar lá na Amazon, é só baixar o aplicativo do Kindle. Esse livro é gratuito, que é Como Alcançar a Educação Financeira.
Ele é um livro que ele é uma releitura do Segredos da Mente Milionária, só que ele tem exercícios práticos no final desse livro. E foram esses exercícios que me fizeram realmente pôr em prática a educação financeira. Que eu comecei a ver que eu precisava separar o meu dinheiro em porcentagens. Então eu identifiquei que as minhas despesas, elas precisavam ser no máximo 60% da minha renda. E naquela época eu identifiquei que 80% da minha renda eram despesas. Então eu identifiquei o problema que eu preciso reduzir minhas despesas. Então eu comecei a cortar gastos. Só que também eu descobri que você pode, se você não conseguir cortar despesas, fazer renda extra para que a sua renda seja maior e a porcentagem das despesas sejam menores. Então é uma outra forma. Então você tem duas formas. Ou você vive cortando gastos, ou você vive para ganhar mais dinheiro. Você tem duas formas de alcançar a riqueza. Só que você cortando gastos, você vai levar muito tempo, porque você vai continuar com a mesma renda e você vai viver um padrão de vida muito enxuto, né? Te chama quase de minimalismo, né? Minimalismo. Você viver ali um mínimo da sua vida. Então, se você quer viver um padrão de vida um pouco melhor, você vai ter que ganhar mais dinheiro. Então, você vai ter que fazer renda extra, vai ter que agregar mais valor no seu trabalho, se capacitar melhor profissionalmente para ganhar mais dinheiro. Existem várias formas de ganhar dinheiro. Então, eu comecei a identificar isso, mas eu só identifiquei depois que eu peguei a caneta, o papel e comecei a anotar qual era a relação da minha dívida com a relação da minha renda. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. É o arroz com feijão que nós ouvimos aí nos jornais aí dos educadores financeiros falando? É isso. Só que eu não sabia como fazer. Quando eu aprendi o como fazer, aí eu coloquei em prática. Não foi tarefa fácil, né? No início foi 80%, eu falei... Aí entra a chave do negócio, né? Eu aprendi também em um livro que eu não lembro mais qual é, eu acho que é O Poder do Hábito, não tenho certeza, que quando você faz uma pergunta para si mesmo, em alguma área do seu cérebro vai ser procurada uma resposta. Isso pode parecer complexo, eu vou explicar bem simples. O nosso cérebro ele é um computador, ele é igual um computador. E ele foi feito para solucionar problemas. O nosso cérebro ele é feito para solucionar problemas. Pode ver que a pessoa, por mais que ela não tenha problemas, ela vai procurar algum problema para resolver. Então, toda vez que nós fazemos uma pergunta, essa máquina vai trabalhar a nosso favor. Então, ao invés de eu ficar perdendo meu tempo, questionando sobre a minha vida, reclamando da situação, eu comecei a fazer perguntas. Eu falei, como que eu reduzo as minhas despesas? Como que eu faço para reduzir de 80 para 60? Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E aí começam a vir as ideias. Aí começa a vir as respostas. Isso não é na hora, é um trabalhar. Quanto mais você focar naquela pergunta, uma hora você vai achar a resposta. E aí eu me deparei com uma frase que eu até coloco na plaquinha que tem aqui no canal, quem assiste o canal vê sempre ela, que é tudo que você focar irá expandir. Então tudo que eu foquei, eu comecei a focar os meus esforços em melhorar o meu orçamento, em reduzir as minhas despesas para chegar nesses 60%. E aí eu comecei a achar uma regrinha, vou dar um exemplo dessa frase aqui, tudo que você focar irá expandir. Quando pode parecer estranho, mas toda vez que uma mulher quer ficar grávida, parece que todas as amigas dela ficam grávidas primeiro do que ela. Ou quando você vai casar, quer comprar um carro, caraca, você quer comprar um carro, bom. Todo mundo tem o seu carro, né? Você começa a ver o seu carro toda hora na rua. Você vê ele azul, vê vermelho, vê amarelo. Antes você nunca tinha percebido. Só que o seu cérebro decidiu focar naquilo que você deseja. Então eu comecei a falar, eu quero reduzir minhas despesas e melhorar minha situação financeira. Então meu cérebro falou, então é para já, vamos trabalhar para alcançar esse objetivo. E aí foi que vou. E aí hoje eu tô aqui. Aí eu comecei, aí como que começou o canal? Eu comecei a ver que a forma com que eu aprendi sobre finanças, muitas pessoas não aprenderam e tinham ainda dificuldade de entender o economês. Então eu falei, eu preciso criar um canal ou alguma forma de transmitir esse conhecimento para as pessoas. Da mesma forma que eu aprendi como sair das dívidas, como organizar minhas finanças, como investir sem saber nada sobre investimento, e que eu não sou economista, não sou formado em economia, não trabalho com isso, mas eu aprendi sozinho, lendo, pesquisando, então eu falei, vou ensinar isso para as pessoas. E aí nasceu o canal Se Torne Investidor. Por isso que o nome é Se Torne Investidor, porque é o poder de você se tornar investidor. Quem é investidor é você mesmo, é você que se torna. Não é eu que vou falar, vira investidor. Quantas vezes eu ouvi, precisa organizar as finanças, precisa isso, precisa aquilo, mas eu nunca me toquei. Só quando eu me toquei que eu tinha realmente de virar um investidor, eu me tornei um investidor. Então, por isso que eu tenho esse nome no canal, e eu tenho muito orgulho de trazer essa mensagem que tem ajudado várias pessoas, assim como o Henrique também,
tem essa ideia da simplicidade de trazer conteúdo que eu gosto bastante. Cara, 20 minutos de aula. Eu só quero te agradecer aí e pedir para a galera que está nessa live aí, estamos em 17 pessoas ao vivo aí online. Cara, já pega aí, compartilha essa live, porque tem muita coisa ainda para acontecer aqui. Inclusive, o Wesley vai abrir a carteira bilionária dele aqui, entendeu? Então, Quem dera, a bilionária. compartilha essa live aí com todo mundo. Quem chegou aqui no canal, que é do canal Henrique Braz, depois aproveita e se inscreve lá no canal, se torne investidor, ou seja, é para você realmente tomar a propulsão de começar a investir, até porque tudo que a gente vai falar aqui, ou até mesmo aquilo que o Ellen vai mostrar, não é uma indicação, porque ninguém aqui aperta o Enter por ninguém, ninguém coloca a assinatura digital por ninguém. Então, galera, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve no canal do Wesley também, deixa o seu like aqui para ajudar no crescimento, porque vai vir muita pedreira, hein? Muita pedreira. Até porque o Wesley já acabou falando aí um pouquinho da nossa segunda pergunta, que é toda essa questão de reeducação desde quando ele era lá menorzinho, né? Como que ele veio lidando com tudo isso. Quer completar mais alguma coisa aí, Wesley? Cara, é só falar mais uma coisa que transformou minha vida, que eu comecei a ver uma coisa que poucas pessoas enxergam, que hoje, se você for ver brasileiro, só 3% da população investe. Enquanto nos Estados Unidos, outras economias, mais de 40%, 50%, 60% investe. Então, são poucos que enxergam isso. Eu comecei a ver o quanto de tempo a gente trabalha na nossa vida para lá no final nós vivemos uma vida miserável. E eu comecei a olhar para o quê? Para a previdência. Aí eu falei, eu vou ficar trabalhando a vida inteira para ganhar um salário mínimo, ou se a previdência social continuar. Né, que nós sabemos que pode ser que não continue, é um sistema de pirâmide que não funciona. Então eu falei, eu preciso começar a pensar no Wesley de 70 anos, no Wesley de 80, por que não começar a guardar parte do meu dinheiro? E quando eu falo, eu já passei por todas as fases, né? Eu fui o endividado, fui o mão de vaca e fui o investidor. Então eu percebi que eu não posso viver só guardando, né? Não vou viver só para guardar para o futuro, porque senão eu com 80 anos cheio de doença, não vou curtir o dinheiro que eu guardei, né? Então eu tenho que viver também a minha juventude. Só que eu também sei que eu tenho que viver o futuro. Então o que eu fiz no meu planejamento financeiro? Esse start colocou a ideia de eu dividir uma parte do meu patrimônio para o futuro e outra parte para o presente. Então eu dividi meu dinheiro em pequenas partes. Então foi 60% era para pagar as contas de cada dia, 15% para investir para o futuro melhor, então para investir para o Wesley da aposentadoria milionário, 10% para eu curtir a minha vida, o meu lazer com a minha esposa, com a minha família. Então 10% da minha renda eu só uso para gastar e gastar com qualquer coisa que eu quiser. Então aí não tem limites. 10% para utilizar para planos a médio prazo, uma viagem que é um pouco mais caro, comprar um móvel para casa, uma reforma, alguma coisa do tipo. E 5% para investir em conhecimento, comprar livros, cursos, ou para presentear pessoas queridas, porque sempre sai do orçamento aquele dinheiro, aniversário de fulano, happy hour, aí você tem que tirar seu dinheiro que você estava para investir para ir para o happy hour, então separa uma grana para isso, então eu dividia 60, 15, 10, 10, 5. Essa é a divisão que eu aprendi no livro, mas cada um pode fazer da sua forma. Então se eu quiser que eu repita, é 60% despesa, 15% investimentos, que você não vai mexer, você vai pagar a si mesmo, você vai se pagar primeiro, caiu o dinheiro na conta, 15% já manda para a corretora. Eu já fazia isso. 10% planos a médio prazo, 10% lazer, que é diversão total, e 5% você pode fazer o que você quiser, investir em conhecimento que vai te gerar mais valor lá na frente, ou gastar com presentes com a família, para emergências de casa, para não mexer na sua reserva de emergência. Dá para fazer várias coisas com esse 5% aí. Pode parecer pouco, mas é significante sim esse valor. Eu achava muito que era pouco. Um dos maiores erros da minha vida, achar que pouco dinheiro é insignificante. Às vezes a pessoa, eu vou investir para ganhar R$5 por mês. Sim, são R$5 que você não ganharia, que o seu dinheiro trabalhou por você. Foi R$5 que você ganhou sem esforço nenhum. Então cara, comecei a valorizar isso, cara. Comecei a valorizar. Eu recebi uma mensagem hoje muito interessante. Inclusive, vai ser uma pessoa que a gente vai trazer aqui na live, que eu chamo ele de rei do cashback. É um inscrito do canal, né? E uma das coisas que eu prezo aqui no canal é trazer gente da gente, né? Que nem você.
Eu não quero aqui os melhores youtubers, não é essa a minha pretensão. Se um dia Papai do Céu me abençoar, né, isso vai acontecer, que nem já aconteceu, de trazer o professor Baroni aqui no canal e de trazer o Jacinto Santos, que para mim são os papas do fundo de investimento imobiliário, mas vieram numa live com uma humildade absurda, deram uma aula de simplicidade e deram uma aula de que são pessoas que nem a gente, né? Que somente o tempo os fez se tornar os grandes que são, mas continuam com aquele pé no chão maravilhoso, né? E respeitando principalmente a questão familiar, né? Bom, e aí, cara, eu recebi uma mensagem hoje do rei do cashback, ele falando, né, que ele fez ali uma transação em cashback e ele retornou para sua conta R$ 5. E esses R$ 5 representavam 5% daquilo que ele tinha feito, ou seja, um pagamento de R$ 100, ele conseguiu retornar R$ 5. Ele tem uma carteira só de investimento dos cashback. E essa carteira está crescendo devagarinho. E aí muita gente pode falar assim, nossa, mas R$ 5, mas calma aí. R$ 5 representa 5% desse investimento. É melhor do que, foi o que eu falei lá, é melhor do que entrar nessas pirâmides malucas aí, que te prometem uma porcentagem e depois, no final das contas, elas te dão uma pancada, uma rasteira que você fica desesperado. Quando eu comecei lá atrás, eu comecei com pouco. Meu primeiro investimento foi em tesouro R$ 30. Quando eu comecei o canal, meus investimentos eram de 100. 100 se tornou 300, 300, 600, 600 mil, e hoje eu invisto um pouquinho mais de R$ 2.000 por mês. Mas tudo isso é uma construção. E aí foi o que a gente falou aqui, né, brincando, que é o que você acabou de falar agora. Você deu uma aula do que foi a sorte para você, né? Porque lá na frente, quando as pessoas verem o seu canal crescendo, por exemplo, hoje, mais de 70 mil inscritos no seu canal, o meu canal devagarinho ali, 3 mil, daqui a pouco chega a 4 mil, mas quando a gente chegar na nossa independência do trabalho, no nosso direito de escolha, vão falar assim, não, a sorte bateu em vossas portas. Não, vou falar assim, cara, vai lá no meu canal, porque tem o primeiro vídeo que eu fiz investindo no primeiro tesouro direto a R$ 30. Então, você não pode dizer que hoje, se eu estou investindo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais, ou, quiçá, um aporte milionário que nem o Primo Rico, que foi sorte. É isso que, às vezes, eu fico estressado, né? A pessoa, ela não tem a capacidade como é que fala? Não, ela não tem a capacidade de olhar para você e falar assim, não, cara, calma aí, o cara, ele parou a vida dele, ele se qualificou, ele foi para isso, ele gastou dinheiro com aquilo, ele deixou de sair, ele deixou de curtir, ele estava ali comendo o livro, mas sempre vai ter a sorte, nunca vai ter, não, ele se qualificou, ele se especializou. Elas sempre querem dar um demérito para aquilo que você consegue, para dar uma desculpa de não dar o próximo passo. E na maioria das vezes, a gente sempre mostra aqui, inclusive, eu comecei um desafio lá no Instagram, o desafio do real, R$ 1 gradativo, de segunda até sexta-feira. Existia necessidade de eu fazer esse tipo de desafio? Não, não existia. Mas eu vi dentro do meu próprio grupo, dos meus próprios inscritos, que tem pessoa que ainda não deu o próximo passo. Mas quer dizer, eu estou aqui fazendo conteúdo, eu estou aqui trazendo pessoas que falam sobre investimento, que demonstraram essa diferença na sua vida, que começaram, por exemplo, que nem você, de endividado a investidor. Quer dizer, todo mundo dá os seus relatos aqui, mas a pessoa não consegue dar o start, não dá o start, não dá o start. Falei, cara, calma aí. Vou aproveitar que tem uma plataforma que o investimento mínimo é de R$ 1, porque calma aí. Não tem R$ 1, não tem R$ 15 por semana, é só deixar de tomar 2 litrão de cerveja da Ambev. Quer dizer, eu continue tomando porque eu sou acionista e quero receber dividendos e juros sobre capital próprio, tá bom? Mas é deixar de comer um pastelzinho, tomar um caldo de cana na feira e ela consegue dar o próximo passo. Só que a gente está falando aqui, por exemplo, de R$ 15 semanais, que a cada 4 semanas, 60. Em 52 semanas, 780 investido, fora os juros compostos. Mas as pessoas querem sempre o quê? Esperar o Henrique Braz chegar, esperar o Wesley chegar e, cara, qual foi a mágica que vocês fizeram? Não, não teve mágica. Foi propósito de vida. Entendeu? Então, só para complementar aí, Wesley, o que você acabou de falar, e vamos entrar agora, então, na terceira. Calma, antes de entrar, vamos, esse assunto eu gosto, cara. Agora que a gente soltou a faísca, vamos lá, cara. Vamos lá. Ó, meu amigo, uma coisa. Você já deu uma aula aqui inicialmente, eu já falei bastante também na sua live lá, a gente ficou quase 2 horas falando e a gente gosta de falar, mas você já detalhou alguns erros, mas hoje, olhando assim o Wesley lá de trás, né? Com todo o conhecimento que você tem, quais foram os seus principais erros durante o seu processo para educação financeira? Detalhando, Wesley. Ó, meus
Depois eu vou soltar algumas aqui que você abriu o assunto, eu vou depois voltar lá. Algumas coisas que... O principal erro é eu queria viver um padrão de vida que não cabia a minha renda, que eu queria, que eu precisava para ter uma parte para investir. Eu precisava de um valor exato para esse valor de renda, 60% da sua renda, que é despesas, ele vai dar um valor de custo de vida. O nome disso é custo de vida. É o quanto que você precisa para sobreviver, que são as suas despesas mensais. E eu vi que eu não conseguia viver aquele padrão de antigamente, de fazer uma viagem, de ir no McDonald's ou ir no Burger King constantemente, de ficar pedindo comida pelo aplicativo toda hora, de ficar fazendo coisas que iam gastar o meu dinheiro. Então, foi o meu principal erro. Eu gastava mais do que eu precisava para viver, né? Então, eu sempre vivia além. Então, eu aprendi que se você quiser crescer um degrau a mais na sua vida financeira, você vai precisar descer um. Você não cresce a escada subindo, você cresce descendo, ao contrário. Você desce o seu padrão de vida e você vai subir mais um. Porque você vai ter um excedente. O que é o excedente? É um valor extra, é aquela grana que sobrou, que ela vai falar, opa, tô aqui, me invista, aí você vai lá e investe aquela grana. Se você viver o seu padrão de vida além, sempre querendo viver uma vida que não é pro seu bico, né? É o que acontecia comigo, não adianta, a pessoa não vai conseguir. Eu acho que essa regra mãe das finanças. Não adianta. Não adianta o camarada ter um carro se ele ganha um salário mínimo. Não vai conseguir, gasolina tá alto, a manutenção é alta, impostos são altos. Que aí vamos voltar para aquela frase do início que eu falei. Você vai ficar trabalhando para realizar o sonho de outras pessoas? Você vai ficar trabalhando para pagar o presidente da Volkswagen para ele ter mais lucro com o carro dele? Você vai ficar pagando para a Petrobras crescer cada vez mais? Você não vai pagar para o seu sonho ser realizado? Você não vai pagar para você crescer financeiramente, para você não ser dependente? O Cleiton aqui fez um comentário muito legal, até se você puder jogar na tela aqui, que a gente está acostumado a depositar nossa confiança em um sistema em ruínas, que é a Previdência. Quantos aposentados têm que continuar trabalhando porque o salário mínimo, a aposentadoria não sustenta o custo de vida. O arroz está caríssimo, o feijão está caríssimo, e a aposentadoria não sobe. Então você vai depender de um sistema desse, você vai ficar trabalhando, se matando, gastando neurônios, gastando energia vital da sua vida, para lá no futuro você não viver uma vida digna, você vai depositar sua confiança. Então por que você não deposita sua confiança naquilo que funciona? Naquilo que o Henrique, que outros educadores financeiros falam, que é você pensar em você mesmo. Quando a gente fala, invista seu dinheiro, a gente está falando, cara, cuida de você. Ninguém vai parar o seu trabalho para cuidar de você. Ninguém está nem aí para a sua vida, ninguém está nem aí para os seus objetivos. Existem uma ou outras pessoas que nos dão a força, mas quem vai trabalhar pelo seu objetivo é você. Então eu falei, a gente precisa acordar para a vida. Então não adianta ficar vivendo um padrão de vida, querer mostrar que tem carro, querer mostrar que tem casa cara, se você não vai conseguir sustentar isso. Hoje a garotada, a principal coisa que os jovens, quando tiver um dinheiro, vai falar, quero ter um carro. O carro é o quê? Gasto. Carro não é ativo, o carro é passivo financeiro, ele vai consumir a sua renda. Então as pessoas estão começando de forma errada. Lógico que isso vem do berço, muitas vezes a educação que temos no Brasil não instrui a isso, mas estamos mudando, está começando a mudar esse negócio. As pessoas estão ouvindo mais sobre educação financeira. Então, vou falar uma coisa novamente, voltando na questão dos R$5. Eu não perdi o fio da meada, vou voltar a outros erros que eu cometia. Esses R$5 que você está abrindo mão, são R$5 a menos para o seu futuro. São R$5 que você está entregando para outra pessoa. E para quem ganha salário mínimo, R$5 é 1 hora de trabalho. Você vai ficar 1 hora trabalhando, call center, imagina quantas pessoas te xingando no telefone em 1 hora, para você pegar esses R$5 e jogar no lixo. Então, vale a pena isso? Então, eu comecei a valorizar isso. Eu comecei a sentir que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala muito isso. Você ganhou 10 moedas, guarda uma moedinha lá no seu saquinho e as outras 10 você utiliza. E aí, lá na frente, você vai ter várias moedas. Então, eu comecei a falar, vou começar a fazer com que o meu dinheiro gere mais dinheiro, que vai ter um momento no futuro que eu vou ter mais dinheiro. Eu tenho certeza, se eu começar hoje com R$10, eu vou estar melhor do que se eu não começasse com nada. E lá no futuro eu vou ter algum dinheiro para usufruir dele. Então a gente tem que pensar nisso. Gente, não abra mão. Se você está precisando de um chacoalhão, pensa nisso. Não trabalhe para o sonho dos outros. Trabalhe pelo seu sonho.
O seu sonho não é só ficar indo pro barzinho, ficar viajando. Você quer ter uma qualidade de vida, você quer dar uma boa educação para os seus filhos, você quer curtir o bem-estar, fazer com que o seu tempo, você sinta que o seu tempo foi bem aproveitado. Então você quer usar o dinheiro para outras coisas. Se você usar só para os prazeres atuais, os prazeres a longo prazo, você vai perder. E aí você vai ser aquela pessoa frustrada que nunca realizou os sonhos. E às vezes é um sonho tão simples, às vezes é o sonho de ter uma casa própria, às vezes é o sonho de ter uma viagem internacional, ou às vezes é o sonho de poder fazer um intercâmbio, poder ter uma liberdade financeira, não precisar trabalhar mais, tá de saco cheio do trabalho, quer ficar descansando. Cara, é isso, o seu sonho. Coloca esse sonho e vai para cima. Então, outro erro foi esse também, eu não colocar objetivos. Eu começava a viver o meu presente, esquecia de pôr um objetivo lá na frente. Quando a gente coloca esse objetivo lá na frente, a gente começa a colocar a cachola, o tico e o teco para trabalhar. E como eu falei, quando você faz uma pergunta para o seu cérebro, ele vai procurar uma resposta. As invenções e coisas magníficas que o homem fez foi através do seu cérebro. O homem ele tem o poder de criar coisas que não existem. Então, nós temos esse poder. Quem imaginava ter pessoas vivendo que o computador viraria um celular, que o computador ficaria do tamanho da palma de uma mão ou até menor? Quem imaginava em carros voadores, carros elétricos? Tanta tecnologia hoje veio através do quê? De uma pergunta, de um problema que você procurou uma solução. Então é isso, gente. Acho que os maiores erros é você querer viver uma coisa que você não é ainda, porque primeiro você precisa ser antes de ter. Então, para você ter riqueza, você precisa ser rico, ter uma mente rica. Não é você querer ter as coisas. O que a pessoa faz? Eu quero ser rico, eu quero ter um carro importado. Não, para você ser rico, você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar por você, e aí esse dinheiro trabalhando por você que você compra suas riquezas, caso você tenha esse padrão de vida. Então, alguns valores que eu tinha invertidos, né? Eu queria ter as coisas, mostrar as coisas antes de ser elas. Queria mostrar ser uma pessoa rica, mas não era dentro de mim. E não tinha objetivo de vida, é um objetivo bem definido, que é um objetivo que eu trabalho todos os dias da minha vida. Eu trabalho dia de domingo. Quem acha que vida de youtuber não é fácil, eu tenho o meu trabalho, que eu vou sair do meu trabalho no final do ano, só vou trabalhar com o canal, e eu tenho um canal no YouTube, então, ou seja, eu tenho 2 empregos, sou o Július. E esse canal no YouTube dá trabalho. Eu respondo todos os comentários. Como o Henrique disse, é um inscrito, cada inscrito é uma pessoa. Eu não vejo pessoas como inscritos, eu vejo pessoas, são pessoas que precisam de ajuda. Eu era um inscrito de outro canal, só que eu era uma pessoa que tinha necessidades. Então eu respondo as pessoas do canal, eu respondo cada comentário, eu tiro cada dúvida, então eu separo boa parte do meu dia para dar atenção às pessoas, porque elas precisam. E também eu dou o meu máximo. Então eu trabalho dia de domingo, feriado, chegou aí ano novo, tocando fogos, eu tô aqui preparando um roteiro de vídeo, já pensando, cara, não tem tempo ruim, é toda hora trabalhando, mas por quê? Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo bem definido, e esse objetivo eu não vou mudar. Eu tenho a minha meta, eu quero alcançar minha dependência financeira, eu quero dar um bem-estar para minha família, eu quero ser um velhinho de 70 anos aí com saúde e dignidade. Então, cara, é isso. Então, se você tá precisando aí de um empurrão, galera, é esse. Não trabalhe para os outros, trabalhe para você mesmo. Top de linha. Bom, a gente depois vai ter um momento ali que a gente vai puxar alguns comentários do chat, mas tem aqui um comentário que ficou aqui nítido no meu rosto, que me chamou muita atenção, que é do Cleiton Silva, que inclusive é aqui do Rio de Janeiro. E o Cleiton falou assim, né? Depois de tudo isso que a gente veio conversando aqui, ele falou, bom, temos que deixar de ser escravos velados. O sistema só te dá porque sabe que você vai devolver e pagando juros. E o que nós fazemos hoje como investidores? A gente está trabalhando contra o sistema. Esse 1 centavo que cai na nossa conta de um fundo imobiliário já é 1 centavo trabalhando em cima de juros compostos. Então, uma vez ali, aproveitando esse momento da live, eu participei de uma mentoria muito rápida e pequena, em que eu ouvi uma frase ali do Neymar, que ele falava que quem não dá valor a 1 centavo, não dá valor a R$1 e não vai dar valor a 1 milhão. Isso fica na minha cabeça até hoje, porque nesse final de semana, inclusive, houve um comentário no grupo do WhatsApp onde um inscrito fez todo um desenho, tá, matemático, que ele queria ganhar 1 centavo por dia. E aí eu olhei para aquilo, né? Porque assim, eu sempre digo lá no grupo que é um grupo de mentoria coletiva, e eu comecei a ponderar algumas coisas que ele veio colocando no grupo.
e chamei ele no particular. Em seguida, quando eu chamei ele no particular, eu perguntei o que ele estava fazendo, e ele disse que estava em casa com a filhinha dele no tablet do lado. Eu falei, cara, calma aí, vou te mandar aqui um link, e clica nesse link, não é vírus, tá? É uma surpresa. E aí, quando ele clicou no link, ele entrou aqui cara a cara, que nem tá eu e você aqui nesse momento. E ele, cara, emocionado, falou assim pra mim, não acredito que eu tô cara a cara com você. Eu falei, o que tem de diferente entre eu e você, cara? Ele, cara, você mudou a minha vida, eu te conheci em dezembro. Ele me contou de como ele saiu do zero, que nem você, um cara endividado, um cara que nem eu também, que vivia a corrida dos ratos, a hoje chegar e investir R$ 2.500 todos os meses, R$ 2.000. Tudo isso empreendendo. E há pouco tempo agora, qual foi o último empreendimento dele? Um amigo desempregado queria vender picolé. E aí ele perguntou para mim assim, tá bom, você quer vender picolé, o que você precisa? Aí o amigo falou assim para ele, eu preciso de um freezer para armazenar uma quantidade boa de picolé. Ele falou, tá bom, eu vou financiar o seu freezer e a partir de agora nós somos sócios, mas tem uma diferença. Eu vou para a rua com você vender o picolé. Cara, isso, eu olhei assim, eu falei, mano, como? E ele falou para mim, tudo isso foi vendo o seu desafio da pizza lá no canal, Henrique, o seu desafio do picolé no canal. Isso me motivou a fazer os empreendedorismo que eu estou fazendo hoje. Então, infelizmente, Wesley, a gente sabe que dá desculpa quem quer ficar sentado no sofá, tranquilo, no seu momento confortável, porque todo mundo que pensa em dar o próximo passo, ele vai atrás. É o que a gente está fazendo, é o que você está fazendo agora, por exemplo, que daqui a pouco vai pedir demissão do seu trabalho para viver daquilo que você acredita. Ou seja, você viu nisso uma nova oportunidade de vida. Mas muita gente acha que a nossa busca na independência financeira é não trabalhar mais, pelo contrário. É o que eu sempre falo aqui. Quanto mais a gente busca pela independência do trabalho, a chamada famosa independência financeira, mais a gente trabalha para a gente. Porém, o que é mais gostoso é eu estar aqui durante 44 minutos com um amigo, trabalhando, porque isso aqui é um trabalho, eu estou deixando de estar com a minha família e com meu filho de 2 meses, para estar aqui falando para mais de 20 pessoas online. Isso é trabalho. Não tem jeito. São 44 minutos da nossa vida aqui de frente para o computador, debatendo, conversando, trazendo conteúdo que muitas vezes custa dinheiro. É livro, é curso, é especialização, é intercâmbio. Então, é investimento financeiro. Pessoal, claro que a gente cresce e ajuda outras pessoas a crescerem, mas infelizmente só não cresce quem realmente não quer. Mas vamos então, porque o Wesley já falou aqui sobre quais foram ali seus principais erros ali durante o processo de educação. O Wesley também já falou como que começou aí o canal Se Torne Investidor, né? Qual era ali o pensamento dele principal no canal, que é fazer todo mundo aí se tornar investidor, até porque quem aperta o Enter somos nós, ou seja, pessoas físicas, né? E isso é o mais interessante. Tá? Mas vamos então aí aproveitar esse momento, né, onde a gente fala aí da live, né, de endividado a investidor, o que você fez, né, o que você fez para mudar a sua vida e ganhar mais dinheiro, correto? Esse aí é o tema da live. Mas, Wesley, além desses livros que você veio lendo ali, qual foi um dos maiores mindset, ou seja, aquele que foi a virada de chave que você falou assim, cara, daqui para frente, acabou. Eu não vou mais participar das corridas dos ratos e eu vou estar um passo à frente. Que mindset foi esse que te mudou aí para você se tornar hoje o Wesley Martins do Se Torne Investidor? Cara, foi esse justamente de a gente ficar a vida toda trabalhando pelos sonhos de outra pessoa. Cara, eu falei, mano, eu não vou ficar fazendo isso. Eu não vou ficar gastando, abrindo mão de estar com a minha família, abrindo mão de tantas coisas que eu queria para resolver o problema de outra pessoa no sentido de realizar os sonhos dela, e eu que tenho vários sonhos nunca vou realizá-los. Então, quando eu descobri que só quando eu realmente colocar todo o meu esforço, toda a minha energia vital nisso, eu vou conseguir, eu falei, cara, eu preciso mudar. Então, esse foi um mindset que mudou tudo. Lógico que tem outras coisas, mas esse foi o que marcou a minha vida e que eu sempre falo, gente, não trabalhe para os outros, trabalhe para você mesmo. E agregando ao que você disse no início dessa fala, que foi muito bem colocada, não existiria pessoas milionárias se todo mundo soubesse cuidar do dinheiro. Porque se todo mundo cuidasse bem do dinheiro, todo mundo teria a mesma condição de vida, que não seria milionário. Milionário é porque ele tem tanto dinheiro e outras pessoas não têm. Se chama de desigualdade social. A desigualdade social nada mais é do que uma cadeia alimentar. Então,
quem é mais predador, quem é mais inteligente no mercado em si, toma mais parte do dinheiro. Então, quanto mais pessoas... Então, como que a gente faz para tirar a desigualdade social do Brasil? Trazendo educação financeira. É o que a gente está fazendo aqui. É o que você está fazendo. É trazer conhecimento para as pessoas. Se a escola não ensinou, não tem problema. Não importa se você tem 60 anos e está ouvindo isso agora. Nunca é tarde para começar. Você já pensou de 60 para 70, que é normal as pessoas viverem? É muito tempo, dá para você acumular muito. Eu, em 3 anos, juntei mais do que na minha vida toda. Então, assim, não dá para as pessoas negarem isso. Não dá para você virar as costas para esse tipo de informação. E se você virar as costas, está virando as costas para você mesmo. Então, é isso que mudou a minha vida, cara, esse mindset. Eu preciso trabalhar para mim. E aí, como que eu passei de endividado para investidor? Foi justamente assim. Primeiro, eu organizei as minhas finanças para saber onde que estava o sangramento, onde que estavam os problemas. Então, eu montei as minhas finanças de acordo com um planejamento financeiro, que eu já falei aqui no início da live, quem quiser pode voltar depois. E depois eu passei para o passo de começar a aumentar os meus investimentos, que eu falei, bom, eu não me contentei, como eu queria meu objetivo de vida, eu falei, cara, eu tenho essa meta, eu vou trabalhar mais, então eu comecei a fazer renda extra. Então eu achei vários tipos de renda extra, eu comecei se eu pudesse fazer hora extra no meu trabalho, eu fazia. Eu comecei a ver o marketing digital, então eu comecei a trabalhar no Mercado Livre. Tem uma coisa que chamam de drop shopping, né, que é você vender produtos sem ter estoque. E eu comecei a fazer isso. Então eu divulgava alguns produtos que eu sabia as lojas que tinham perto da minha casa, que vendiam eles. Então quando eu fazia minha venda lá no Mercado Livre, eu corria para a loja, comprava no cartão, que aí o tempo que eu tinha de receber, entregar a compra, eu já recebia esse dinheiro para pagar a fatura do cartão. Então eu comecei a fazer isso para gerar renda extra. Também fiz renda extra, comecei a fazer outras formas, né, de aplicativos, comecei a ver marketing digital através do Hotmart e várias outras formas. Tem formas aí que eu nem lembro mais que eu fazia, mas eu fazia renda extra de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. E uma delas que foi uma semente que eu plantei foi o YouTube, né? O YouTube, eu tenho essa missão no canal, mas eu também quero que ele vire, né, a minha fonte de renda, porque eu gosto de fazer isso. Eu quero viver fazendo isso. Eu acho que a independência do trabalho que você disse, que as pessoas querem, é que as pessoas confundem trabalho CLT com o trabalho em si. Às vezes a pessoa não gosta do trabalho dela, mas ela gosta de fazer alguma coisa. Então, às vezes você gosta por exemplo, a gente gosta de falar de finanças. Então isso é prazeroso, mas não deixa de ser um trabalho, igual você disse. Então você vai começar a sair daquela obrigação de ganhar dinheiro, de trabalhar naquilo que você não gosta. Tem tanto engenheiro formado que não trabalha com engenharia porque não teve vagas, oportunidades. Então você pode trabalhar com engenharia, se você não precisar da CLT, você pode fazer um canal de engenharia ensinando outras pessoas que estão começando nesse assunto. Você pode fazer consultorias. Então você pode ainda trabalhar com o que você ama, com aquela profissão que você gosta. Só que você não vai depender mais da necessidade. Porque muitas vezes nós abrimos mão do nosso sonho por causa da necessidade. Preciso pagar minhas contas, então vou arrumar um trabalho diferente. Então, quando você alcança essa liberdade financeira, você vai ter liberdade de trabalhar no que você gosta. Porque nenhum ser humano consegue viver porque o cérebro, como eu falei, ele é uma máquina de resolver problemas. Ele não vai ficar parado. Você vai querer fazer alguma coisa. Então, é essas coisas que você gosta que você vai se dedicar mais tempo. Então, eu acho que é isso que a pessoa precisa procurar. Em algum momento da vida, ela vai se tocar disso. Eu espero que seja agora, porque se for lá na frente, é tarde demais para se arrepender. Que bom. Pois bem, Wesley, cara, que aula, que bate-papo, e a gente está vendo isso aqui no chat, aqui, milhares de pessoas falando, cara, sinistro esta live. Realmente, eu sabia que assim como a nossa live lá no seu canal foi pancadaria, eu sabia que aqui também não ia ser diferente. Então, lá pancadaria, aqui é bomba, né? Como eu deixei bem claro para a galera, aproveita, a pessoa vai vir, bomba aqui. Então, isso é muito interessante. Bom, Wesley, nesse momento, né, vamos aproveitar a live para falar aí um pouquinho de como está alocada a sua carteira, né? Lembrando, claro, que não é uma indicação de compra, venda, nada disso, até porque a gente não quer a CVM atrás da gente aqui, tá certo? Mas antes da gente mostrar a sua carteira, né? Quantos por cento, Wesley, você tem hoje, por exemplo, em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, ações no exterior, né? Real estate, por exemplo, que são os fundos imobiliários, só que lá nos Estados Unidos, né? As chamadas REITs e cripto. Você tem ali alguma porcentagem alocada ou você vai ao longo do tempo fazendo essa redivisão?
Eu não só vou falar, como vou mostrar aqui para vocês na tela, mas antes deixa eu só explicar o racional por trás disso, qual que é a estratégia. Quando eu comecei a investir, eu aprendi que existem planos de investimento que você faz no decorrer da sua vida. Primeiro você vai fazer o plano financeiro, né, que é aquele que vai organizar suas finanças. Depois você vai fazer o plano para independência financeira, que seria nada mais, nada menos do que você ter a sua reserva de emergência e começar a ter um dinheiro que vai te sustentar durante alguns meses e anos da sua vida, para depois ter o da liberdade financeira, que é aí o da liberdade financeira ou da renda passiva, que é aquele que você não vai precisar trabalhar mais. E para cada tipo de planejamento existem tipos de investimentos diferentes. Então hoje eu estou na fase de independência financeira, não de liberdade ainda. Então nessa parte eu sou um pouco mais agressivo em alguns tipos de investimento, mas é porque eu tenho o conhecimento necessário para eles. É importante que o investidor eles tenha consciência do conhecimento que ele tem no investimento. Quando a minha ação cai, eu sei o que fazer. Se a pessoa não sabe, e eu consigo dormir com 20% de queda, outra pessoa não consegue. Quando eu comecei a investir, eu não conseguia. Se eu perdesse R$10 na bolsa, cara, eu já ficava sem dormir. Teve uma época na minha vida que eu fiz trade, que eu perdia, eu fazia ganhos de R$100 por dia, né? Quando eu perdia R$50, saia no prejuízo, eu já ia pro trabalho nervoso. Então eu falei, cara, não, eu preciso mudar meu mindset, então eu comecei a estudar mais. Como você muda o mindset? Estudando mais. Então hoje a minha estratégia de investimentos, primeiramente, como eu quero crescer o meu patrimônio, eu preciso primeiramente proteger meu patrimônio. Então eu tenho uma estratégia de antifragilidade. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Nassim Taleb, não sei se você conhece, que ele fala muito sobre o cisne negro, tem também arriscando a própria pele. E eu procuro investimentos que eles se comportam bem durante grandes crises, para meu patrimônio não sofrer tanto. Então a minha carteira ela é bem diversificada. Hoje eu não tenho tanta posição em ações no Brasil, eu tenho algumas, mas eu tenho poucas, eu vou mostrar por que eu tenho. E eu tenho mais caixa, eu tenho um caixa que eu não tinha antes, porque eu acredito que a economia ela vai passar por um momento de deterioração, porque a Bolsa Americana subindo 10 anos consecutivos, Bolsa do brasileira esticada, muitos ativos já estão descolados da realidade, então eu acredito que assim, não existe subida para sempre. Então eu estou me preparando aos pouquinhos para isso, mas lógico que eu não estou deixando de surfar a onda, eu aproveito todos os momentos, aproveito o momento da subida e também o da descida. Então esse muito caixa bom. Que é a renda fixa, que eu vou mostrar para vocês, é a grana que eu separo para poder fazer novos aportes quando surgirem promoções no mercado. Então vamos sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá, vamos abrir aqui então. Beleza, já está aparecendo aqui para vocês, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a estratégia, eu tenho uma estratégia e eu tenho o cenário atual. O cenário atual é o que está acontecendo, então não é porque eu tenho uma estratégia mais audaciosa que ela vai acontecer sempre, porque os investimentos eles sobem e descem, mas o meu ideal de carteira é esse, eu quero ter 50% em reais e 50% em dólares, porque eu quero dividir a minha carteira em reais e dólares, para proteger a minha carteira do risco país, que é o Brasil. O real não é a moeda comercializada no mundo todo. Então, se o Brasil tiver alguma desvalorização na sua moeda, eu não vou ser afetado porque metade dos meus investimentos estão em dólares, que é a moeda mais comercializada e é atualmente a moeda utilizada para tudo. Então, o meu ideal de estratégia é esse. Eu já vou mostrar para vocês como que tá. De caixa, eu quero ter minha estratégia é ter 20% de caixa em reais e 20% em dólares, porque dependendo das movimentações, eu não vou precisar ficar fazendo câmbio toda hora, já vou ter separadinho. Imóveis, que aí entre os real estates, em dólares eu quero ter 12,5 e 12,5 imóveis aqui no Brasil. Ou seja, eu quero ter 25% da minha carteira no mercado imobiliário. Ações, 10% no mercado brasileiro e 10% na Bolsa Americana. Eu gosto de investir em ouro, porque o ouro ele é uma reserva de valor, então ele faz parte da minha estratégia de antifragilidade. Em momentos que a economia está ali em queda, as pessoas estão inseguras com a política do país, ou quando a moeda cai em desuso, as pessoas elas têm tendência a correr a metais preciosos, porque o ouro ele é a moeda mais antiga do mundo. Tem até uma analogia que o pessoal faz, que se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar 1000 anos atrás no tempo, o que você poderia levar hoje, na atualidade, que valeria naquela época? Dólares funcionaria, talvez, Henrique? Dólares? Você acha que funcionaria? Levar dólares lá para a época egípcia, por exemplo? Não, nem tinha, né? Até porque, assim, se a gente for falar do plano dólar, né? Tem um pouco mais de 200 anos. Claro, exatamente. Se mostrou no tempo.
Mas aí fica a pergunta, vai continuar se mostrando nos próximos 200 anos, por exemplo? Ninguém tem a Exatamente. certeza, né? Mas você, Agora, inclusive, outra falou sobre coisa, ouro, né? o real, por exemplo, o real, se eu voltasse, eu acho que se eu voltasse 30 anos atrás já não teria valor nenhum. Então não dá para a gente depositar nossa confiança em um sistema falho, que é o que Não o tem Cleiton como. muito bem disse. Então eu Não. separo parte dos meus investimentos para ouro, que é justamente buscando essa proteção. Não é à toa que agora, devido à pandemia, o ouro disparou. E Via também Estados não só ouro, Unidos? prata também. Isso, esse é em dólares, porque a forma que eu achei mais segura de investir em ouro é através de ETFs. Existem ETFs na Bolsa Americana que eles representam o preço do ouro. Então, ao invés de eu ter ouro guardado, eu invisto em um ETF que ele representa o valor do ouro. Então, ele é mais que um espelho mesmo. Esses E dias eu aí, tava. voltando a... Uhum, Oi, pode desculpa. falar. Então, aí na questão de voltar 1000 anos atrás, se você voltar com ouro e prata, com certeza você vai ter dinheiro naquela época. Então, é essa Exatamente. questão. Aproveitando aí, esses dias eu estava conversando com o Daza, né? Com o Eric. Todo mundo conhece ele como investidor das Arábia, né? E ele Sim. investe muito em ouro e prata, né, cara? E a Eu gente tenho os dois bateu um papo, ativos. a gente bateu um papo sobre isso e ele veio conversando comigo e me dando uma aula do porquê que ele gosta de ouro e prata. Algumas pessoas me perguntam, inclusive, se eu vou investir na Bolsa norte-americana, aproveitando esse gancho aqui de você estar falando de investimento no exterior. E eu sempre deixei claro aqui no canal que eu gosto muito do investimento a nível Brasil. Mas a partir de 2021, tá, eu vou mudar a minha estratégia e vou começar a investir no exterior. Só que uma parte desse capital vai ser aquilo que o YouTube vem me gerando. Mas antes de eu investir no exterior, eu vou assinar uma casa de análise que eu gosto, que eu não vou falar o nome aqui, para aí sim eu entender um pouquinho mais sobre os relatórios das empresas que eu quero investir lá nos Estados Unidos e fazer todo o acompanhamento da minha carteira, porque eu gosto de ler balanço, gosto de ler relatório, mas, infelizmente, não sei falar inglês, né? Então, vou aproveitar esse momento, assinar uma casa de análise que vai me dar ali tudo detalhado para saber se, de fato, eu vou tomar a decisão e em que eu vou investir, né? Mas você falou sobre ouro e eu sempre gostei muito, né, de ouro. A gente sempre ouviu falar muito de ouro, mas não tem investimento em ouro. E, inclusive, a partir dessa conversa aí com o Daza, eu provavelmente vai investir em algum ETF que, de fato, replique ouro, né? Replique prata. O bom de investir, assim, eu comecei a ver isso depois que eu comecei a ver conhecimentos que a sua carteira de investimentos ela tem que ser internacional, porque o mercado ele é internacional. As pessoas acham que o Brasil é uma ilha muitas vezes, né? E não é. Tudo que afeta internacionalmente afeta a nossa economia também. Então, e se você for olhar quem, assim, os investimentos na Bolsa Brasileira, por mais que eles estão em uma subida, em comparação se você for colocar o Ibovespa em dólares, ele está em uma queda, porque o dólar está cada vez mais se valorizando em frente ao real, e por mais que as ações cresçam, elas estão sendo desvalorizadas porque elas estão valorizadas em reais. Sem contar que o mercado americano ele é o mais evoluído do mundo. Então, por lá você compra, por exemplo, ETF de ouro. Aqui, se você for investir no Brasil em ouro, você vai ter que investir em um fundo de investimento que tem ouros dentro dele, ou você comprar o ouro mesmo físico, que eu não recomendo devido à segurança, e também pela Bolsa de Valores, só que tem pouca liquidez, e também os contratos são caros. Então é uma forma bem barata de você investir no exterior. Mas eu falo isso para o investidor que está há muito tempo investindo. Eu comecei a investir em ouro recentemente, não tem nenhum ano. Eu comecei a investir, eu falo no meu canal que tem uma escada de investimentos que o grau de conhecimento, a complexidade é maior. Eu li o livro do Nassim Taleb, o livro do cara é super complexo. Se uma pessoa iniciante ler, não vai entender nada. Então é interessante a pessoa ir crescendo aos pouquinhos, não precisa ter pressa. Então, eu vou mostrar aqui uma estratégia que eu tenho de antifragilidade. No caso, por exemplo, eu percebi que o ouro, quando ele tem muita procura, muitas pessoas não vendem ele e acaba valorizando a prata. Então eu falei, opa, eu preciso também ter prata, porque em um momento de crise do ouro, a prata vai ser valorizada. Então eu começo a ver isso, momentos. Como eu não vivi grandes crises, eu só tenho a história delas, então eu preciso, com o passar do tempo, eu vou entendendo, igual agora nós tivemos os circuit breaks na bolsa, recentemente devido à pandemia, eu aprendi uma coisa nova ali. Então a gente vai entendendo como a nossa carteira vai se comportando. Eu falo que a nossa carteira de investimentos é um laboratório que você faz experimentos. Eu tenho uma estratégia, a minha estratégia é essa que está de azul. Só que eu não estou seguindo ela no momento porque existem valorizações diferentes e eu não vou conseguir ainda fazer esse rebalanceamento da carteira.
Mas toda vez que eu faço um aporte, eu faço olhando a minha estratégia, porque essa é a minha estratégia a longo prazo, que eu quero manter por um longo período da minha vida. Então vamos para a parte agora, o que está acontecendo. Então no cenário atual, eu tenho 80% dos investimentos em reais. Então tem até aqui eu fiz os gráficos que eu acho que fica mais visual para a pessoa enxergar, né? Fica mais fácil. Então na estratégia de reais, o cenário atual, 80% é em reais e 20% em dólares. Estou chegando lá, vamos lá. Na estratégia, vamos lá. A minha estratégia é ter 40% de caixa. Eu estou com atualmente 33% de caixa. Eu invisto em... outra coisa que eu não mostrei aqui, Bitcoin. Por que eu invisto em Bitcoin? Eu vejo o Bitcoin como também uma reserva de valor. Só que aí vem várias pessoas, mas Bitcoin, existe pirâmide. Eu não invisto em pirâmide de Bitcoin. Eu invisto via corretora, via exchange, que faz a negociação do Bitcoin. Porque eu acredito que o Bitcoin é uma reserva de valor. O Bitcoin, assim como o dólar, ele é uma moeda. Ele é uma moeda digital, não é uma moeda física, mas ele continua sendo uma moeda. E ele é uma moeda de troca. As pessoas compram coisas com Bitcoin. E o Bitcoin, ele já se provou, primeiramente, o Bitcoin, porque ele é antifrágil. Ele nasceu em uma crise. Ele nasceu na crise dos Estados Unidos, crise imobiliária. Ali nasceu o Bitcoin. Então ele nasceu dentro de uma necessidade do quê? Quando as moedas mundiais se deteriorarem, as moedas digitais serão procuradas. Essa é a nossa tendência futura. O nosso mundo vai ser digital, então a moeda digital vai ser a mais utilizada. Então eu acredito muito nisso. E toda vez que a economia ela tem algum susto, por exemplo, a Venezuela, que teve a hiperinflação, as pessoas fizeram o quê? Como o dinheiro venezuelano perdeu o seu valor, virou pó praticamente, elas compraram bitcoins, porque o Bitcoin ele é cotado a dólares. Então, eu tendo um Bitcoin, mesmo que eu comprei em reais, eu posso vender ele por dólares, porque eu posso negociar com qualquer pessoa. Se eu vender o Bitcoin para uma pessoa da China, eu posso trocar ele pela moeda chinesa. Então, ele é uma ótima estratégia, só que também, como eu falei, ele é muito complexo. No canal eu ensino sobre Bitcoins, mas eu só sugiro isso para o investidor que está investindo há muito tempo e já tem uma boa bagagem, porque não adianta, você vai comprar, você não vai entender nada, então é importante ir aos pouquinhos. Então, na minha carteira eu tenho Bitcoins que eu invisto em reais, só que eu coloquei dólares porque a cota, ele é muito, ele é igual ao ouro, né? A cotização dele é através de dólares. Então, se o dólar cai, o Bitcoin também cai. Ele tem uma correlação ali mínima. Mas lógico que num crash, em uma queda, as pessoas vão procurar o Bitcoin, ele vai subir por causa da demanda. Enquanto não tem muita demanda, ele sobe devido ao benchmarking dele, que é o dólar. Então, eu considero ele também dólares por causa disso, que ele é cotado no mundo inteiro. Então, no cenário atual, o dólar, como o Bitcoin teve uma disparada aí, ele acabou subindo muito, tá 12%. Eu vou fazer um rebalanceamento aqui. Ouro também teve uma disparada muito alta, então também vou mexer nessa parte. As ações, que aí são as ações dos Estados Unidos e ações nacionais, que eu já vou mostrar como que é a diversificação. Tá 15%, tá quase chegando nos 20%. Então você vê que a carteira ela tá um pouco diferente. Mas ela, como teve muitas subidas e descidas, principalmente o ouro, o Bitcoin teve uma valorização muito grande, acaba deixando discrepante o cenário atual. Só que eu vou rebalancear. Então, como que eu rebalanceio? Eu pego um pouquinho do Bitcoin, eu vendo uma parte dele e compro em, por exemplo, imóveis, que os imóveis aqui... Não, os imóveis não, em caixa, eu vou colocar para caixa. Então, eu vou remanejando. Então, no caso do Bitcoin, eu vendo, coloco no bolso. Ouro, vendo, coloco no bolso. E aí o ouro eu posso vender e colocar em dólares, que aí é o meu caixa de dólares que eu quero ter mais, que agora ele está em 20%. Então é isso que a gente vai fazendo. Não sei se ficou muito complexo, que eu acho que tem muito investimento aqui que o pessoal nem conhece ainda, não sei. Não sei como Não, tá bom, o pessoal. isso é uma aula para já abrir a mente da galera, até porque eu já estou mudando a minha estratégia de investimento e em 2021 eu vou dar o próximo passo no mercado exterior. Né? Então vamos nessa. E uma outra coisa, é assim, eu não tenho real estate nos Estados Unidos ainda, mas foi por falta de tempo de analisar melhor esses investimentos, que também tem essa questão. Se você não tem tempo, não adianta investir ali por investir. Mas eu acho muito interessante porque a estratégia porque quem investe em imóveis quer ganhar renda, quer gerar renda passiva. Por que você não pode gerar renda passiva em dólares? Se é a moeda mais utilizada. Então, e sem contar, para quem não sabe, qual a diferença aí dos rates para os fundos imobiliários? A principal diferença aqui é uma empresa que compra imóveis, não é um fundo. Então, por ele ser uma empresa, ele vai fazer novas aquisições constantemente. Então, ele tem um potencial de crescimento voltado como se fosse uma ação.
O fundo imobiliário não, o foco dele é muito gerar renda. É diferente o foco. E lá você também recebe rendimentos a cada 3 meses e são em dólares. E sem contar que as empresas, né, os rates, são os maiores do mundo. Tem rates lá que tem mais patrimônio do que todas as ações da Bolsa de Valores. Então, exatamente, cara, é um mercado mundial. E uma outra coisa que eu falei, nos Estados Unidos, que inclusive faz todo o seu investimento focado em McDonald's, que inclusive, né, para quem não sabe, McDonald's não tem foco em hambúrguer. McDonald's tem foco em aquisição de terreno, valorizando aquele ambiente e, em consequência, ganhando capital. Então, comecem a estudar sobre isso, porque tem uma história linda que a gente já falou aqui na live, inclusive, sobre toda essa estrutura do McDonald's, tá bom? Então, vamos nessa. Continua aí. Uma coisa interessante, você falou sobre isso de aquisição de imóveis. Por que os imóveis são importantes você ter na sua carteira? Porque o imóvel, assim como o ouro e o Bitcoin, ele é escasso. O Bitcoin, ele já foi definido quando ele foi criado, o algoritmo dele, que só vai existir 21 milhões de Bitcoins. Nada mais do que isso. Então, quando todos esses Bitcoins forem minerados pelas pessoas, forem encontrados, que eles estão na rede através de algoritmos. Quando todos eles forem encontrados, só vai ter Bitcoin quem comprou. Não vai ser mais. Não é igual uma coisa que você produz, tipo uma camiseta que você vai produzindo. Não. Ele é escasso. O ouro também é escasso. Vai ter um momento que não vão achar mais ouro na Terra. O ouro vai ser todo minerado. Da mesma forma. O imóvel é a mesma coisa. O mundo, o planeta, ele tem um tamanho. A população aumenta cada dia mais. O pedaço de terra vai se valorizando. Porque quando há muita procura e pouca demanda, vai ter um momento que vai ter tanta população que vai ter pouca terra. Então, você investir em imóveis, em terrenos, você também tem uma tendência. Lógico, mas isso é um investimento a longuíssimo prazo. Esse não é aquele investimento que você vai ficar contando e ficar vendendo toda hora. Por exemplo, eu não gosto de vender fundos imobiliários. Por que eu não gosto? Primeiro, imposto de renda. Você vai pagar 20% de imposto de renda ali na rentabilidade. Segundo, que não vale a pena. Você está investindo em uma coisa para receber renda. Você não está investindo para ficar ganhando com valorização. Então, eu só vou colocando. Fundo imobiliário eu só coloco. E eu tenho essa visão também em Bitcoin e ouro muito dessa também. Mas eu vou vender porque eu preciso realmente diversificar a minha carteira. Eu preciso fazer esse rebalanceamento. Mas por mim, eu não venderia. Eu deixaria rolar. Porque eu gosto de deixar lá, porque eu sei que o mercado, ele tem várias variáveis. Por isso que é importante o investidor ele ter um pouquinho de conhecimento base, né? Estudar um pouquinho. Eu sei que é muito chato economia, assim, mas depois que você aprender a investir, vai ser mais interessante olhar. Você vai começar a ver a economia com outros olhos. Porque você vai entender o mecanismo dos investimentos. Por exemplo, agora, estamos em Selic em queda. Por que as pessoas estão indo para a Bolsa? Ninguém sabe. Quem estudou sabe que as pessoas estão indo para a Bolsa porque o dinheiro está mais barato, então as empresas vão investir mais nelas, vai crescer mais o capital, e sem contar que a questão de rentabilidade, também tem a questão do oba-oba, mas economicamente falando, é porque as empresas vão pegar empréstimos mais baratos e vão poder investir nelas mesmas, e assim vão poder crescer mais. Então, se você puder entender essa questão de mecanismo de investimentos, você vai ver que vai montar uma carteira bem potente. Vou mostrar aqui a rentabilidade, diversificação, pode ser? Pode, claro, pode abrir que já estamos aqui na tela. O pessoal tá entendendo, tá conseguindo acompanhar? Só para ver aí no chat. Bom, a galera tá falando aqui que não tem como pagar uma aula dessa. Tem como pagar sim, gente. Visita lá o canal, dá um alô, dá um oizinho, se inscreve no canal, compartilha essa live que vai ajudar muita gente. Eu acho que esse é o melhor pagamento que nós podemos ter, né, Henrique? Com certeza, com certeza. Até porque isso aqui é realmente uma aula e muita gente traz isso dentro de uma gama ali, né, de um conteúdo, né, de curso, e a gente está aqui, de fato, passando gratuitamente. Beleza, vamos lá, ó. Então eu vou mostrar aqui o geral da. Eu vou fazer o comparativo dessa carteira para vocês entenderem essa questão de antifragilidade, tá? Então, olhando aqui a alocação, ó, basicamente é que eu estou usando a ferramenta do Real Valor, que é um aplicativo, quem quiser também baixar. Eu acho a planilha do Henrique melhor. Mas eu estou usando o Real Valor aqui, que eu já uso há um tempinho. Minha planilha não. Planilha do Eduardo Praciano. Exatamente. Mas aqui ele divide a alocação diferente. Aqui na planilha que eu mostrei para vocês, eu estou dividindo entre real e dólares. Aqui ele já vai fazer a conversão tudo em reais. Então ele já faz a conversão
Então, quando ele vai mostrar aqui as ações americanas, ele já está mostrando tudo em reais o valor delas. Então, hoje está 19% ações americanas, 14% criptomoedas, porque como ela é cotizada em dólares, acaba tendo um peso grande na carteira. 5% em fundos de investimento, 3% em ações e ETFs, porque aqui ele separa os ETFs das ações. O ouro e a prata, como eu invisto via ETF, ele considera como associação. Então aqui a leitura de classificação é um pouco diferente. Eu estou mostrando essa tela aqui para vocês verem a rentabilidade. Não vamos focar na alocação, que a alocação está aqui, que eu já mostrei para vocês. Aqui questão de rentabilidade. Então aqui tem um gráfico. Desde quando eu comecei a investir em 2018, que eu invisto antes, né, em CDB, só que eu não coloquei mais aqui, que eu nem tenho mais eles. Mas os investimentos que eu tenho aqui são a partir de 2018. A rentabilidade no histórico geral foi de 19%. Só que qual que é o interessante? Nossa, se você não teve uma rentabilidade incrível. Vamos lá. Nós estamos em momento de crise. De rentabilidade. Odeio. O pessoal joga a carteira por causa da rentabilidade. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Olha só. Aquele mostrando em rentabilidade, vamos ver mais detalhado. Então, vamos puxar aqui, 2018. 2018 foi um ano que eu comecei. Então, eu tive uma rentabilidade anual de 12%, mas teve altos e baixos. Só que aqui eu não tinha ainda uma construção. Vou mostrar para você como que funciona esse racional de investimento antifrágil. Aqui estava 12%. Beleza. 2019 fechou em 15%. Bacana, subiu bem. Só que teve quedas menos acentuadas. Teve mais subidas do que quedas. Em maio de 2019 teve 4% de rentabilidade. Junho, 5% de rentabilidade ao mês. Beleza, agora vamos em 2020, que é o ano da crise. 2020 estamos com a rentabilidade de 9,3%. Lembrando que em março teve quedas de 7% no portfólio e 3,44%, e agora em setembro 2,31% devido à queda dos fundos imobiliários. Como eu tenho uma parcela grande de fundos imobiliários, eles foram afetados. Mas nós estamos em um momento de crise. É isso que eu quero ressaltar. Tem muitas carteiras tendo rentabilidade negativa por causa do impacto do coronavírus. Isso também em dólares, seja em reais. A crise afetou o mundo todo. Então, eu ter uma carteira rendendo 9,30, isso em 10 meses, que ainda faltam 2 meses ainda para fechar o ano, no meio de uma crise, eu estou super feliz. Porque o que eu quero não é ser o cara com a maior rentabilidade. Eu quero ser o cara que na hora da crise eu não vou perder dinheiro. É isso que eu quero. E uma coisa interessante aqui, que eu olhei hoje, eu fiquei assustado, eu não imaginava, assim, quando eu montei a estratégia eu não imaginava, mas a minha carteira está superando o crescimento do dólar. Então, se eu for dar uma olhada aqui hoje, se eu vim aqui, deixa eu ver desempenho, eu coloquei o benchmarking como dólar. Deixa eu botar aqui. Só gerar aqui. Primeiramente, deixa eu ver, dólar. Tá tudo certinho. Então, se você ver aqui o crescimento da carteira, eu comecei a investir em dólares foi mais ou menos em janeiro de 2019, que é quando a gente marca essa subida acentuada. Enquanto eu não investi em dólares, a minha carteira estava bem inferior ao crescimento do dólar. Então, se você for ver aqui, ela começou a acompanhar o crescimento até chegar no final aqui no topo que ela superou. Então, hoje ela está superior à rentabilidade do dólar. Isso ao longo prazo. Pode ver que em boa parte do período ela ficou inferior, que a minha carteira é o azul, o dólar é o amarelo. Agora eu vou comparar ela com o Ibovespa para vocês terem uma ideia. Então, ela está 159% a mais que o dólar. Isso em crescimento de período. Então, para vocês terem ideia que não é rentabilidade anual que define carteira, é rentabilidade no longo do período e de acordo com as movimentações. E sem contar, né, Henrique, não sei se você já falou isso no seu canal, mas não é porque eu tô ganhando 19% que eu tô ganhando isso agora. Eu ia ganhar se eu vendesse. Pode ser que mês que vem eu perca tudo isso. Pode ser ficar no 0 a 0, daqui a pouco, quando for ver, baixou e você tinha 10 mil e agora só a tua carteira tem 5. É assim que funciona. Carregar aqui, eu acho que por causa da live deve estar mais lento. Deve ser alguma coisa assim. Deve ter pesado um pouquinho aí a internet. Deve ter sido. Porque ele está atualizando todas as informações, né? Ibovespa, pronto. Então, o Ibovespa está 80,9% acima do Ibovespa.
Ó, o crescimento foi bem parecido. Muito tempo abaixo do Ibovespa, depois ele deu salto e aí não foi mais. Isso foi por conta do ouro e do Bitcoin, que ajustou bastante devido a eles estarem já dentro da carteira de dólares, né? Então, é isso. Basicamente, o crescimento... Não vou pôr nem aqui, se eu colocar o CDI, vai dar um couro no CDI, né? Cara, que massa. Muito bom mesmo. Excelente. Então, 820% CDI. Tá dando um couro. Vamos ver, deixa eu mostrar aqui, a gente falou de alocação, né? Então, a renda fixa, que é o meu caixa, né? Eu tenho alguns pré-fixados, eu tenho CDBs pré-fixados, que eu peguei eles a 10% ao ano, na época, então eu mantive eles, porque a taxa Selic tá em 2, né? Então tá valendo a pena, eles vão vencer ano que vem, então tá bem tranquilo. E é um dinheiro que eu não preciso, eu não tô nem ligando para ele. Aí tem a CDBs aí de liquidez diária, que eu coloco que é a reserva de emergência, e tem o caixa. Eu tenho duas partes ali dentro. Eu tenho a reserva de emergência, que eu não mexo, que é só para emergências, e eu tenho o caixa de oportunidades, que é para adquirir investimentos, fazer esse rebalanceamento na hora de oportunidades, coisas do tipo. Igual no caso ali do Bitcoin, até pensando nessa estratégia, eu não vou precisar vender Bitcoin em ouro, eu posso pegar uma parte do caixa e eu rebalanceio aqui, e depois o meu próximo aporte eu coloco no caixa de novo. E aí já resolveu o problema. Então eu não vou precisar desfazer de uma posição que às vezes eu tenho muito tempo com ela, eu não quero sair daquele preço. Então dá para fazer outras estratégias. Por isso que o investidor precisa olhar a sua carteira única. Não é pegar a carteira do Henrique, pegar minha carteira e dar Ctrl+C, Ctrl+V e achar que vai dar certo. Porque na hora que o bicho pegar, você não vai saber o que vai fazer com o dinheiro, e eu vou saber, porque eu vou estar lá mexendo na minha carteira. Já a pessoa não, ela vai ficar perdida pedindo ajuda e não é o correto. O cara tem que pensar na carteira dele, no que fazer. Se cair a bolsa, o que eu vou fazer? Não se desespere, veja como que funciona a sua carteira, onde que você pode aportar. Será que porque a bolsa caiu não é uma oportunidade de você aportar mais? Você vai ter que olhar isso. Vai depender do que a sua carteira vai falar. Se a sua carteira falar, olha, o percentual de ações caiu mais por causa da queda. Então você pode colocar mais dinheiro em ações. Então você vai comprar na baixa, vai sair no lucro. Bom, aqui você já mostrou que a renda fixa para você não morreu. Mas aí, Wesley, pergunta aí básica e objetiva. Vi que ali na sua carteira tem a parte de ativos. E aí, quais ativos da sua carteira mais se valorizaram e qual mais se desvalorizou aí? Tá, já deixa eu mostrar aqui então. Mas antes, ações, você quer que comente alguma coisa sobre as ações aqui do Brasil? Tranquilo, não, já foi. Eu acho que o que precisava ser mostrado ali de questão de alocação, porcentagem, acho que está bem estruturado aí. Acho que a gente chegou na meta dessa live, que é mostrar que realmente diversificação se mostra sempre constante no longo prazo, por isso que a gente sempre fala, né? Algumas pessoas me perguntam, Henrique, se você montasse hoje uma carteira previdenciária, o que você faria? Primeiro, focaria em quantidade dentro de uma determinada empresa e ao longo do tempo eu iria diversificando, porque isso também é longo prazo, né? Exatamente, exatamente. Dos ativos que mais valorizaram, dentre eles estão as ações americanas, a Amazon. Eu tenho investimento na Amazon, ela subiu 128% do preço que eu comprei. Lembrando que isso é do preço que eu comprei. Se eu comprar mais, isso aqui vai cair, mas eu também não estou nem ligando. Eu invisto na empresa pensando no negócio. Outros destaques aqui também, né? Google, o ouro é o IAU. Quem procura sobre ETFs internacionais, o ETF que representa o índice do ouro é o IAU. A carteira não rendeu tanto porque eu comprei a prata na alta dela, justamente naquela procura alta, e eu tive uma rentabilidade negativa que está afetando a rentabilidade da carteira, mas também não estou preocupado, como eu falei, eu olho a carteira como um todo. Ações, Suzano, eu invisto muito em Suzano porque ela é dolarizada também, parte de proteção, então até dentro da Bolsa de Valores eu penso nisso. E a Grandene está negativo, que eu comprei lá num preço alto, mas eu comprei porque ela tem muito caixa. A Grandene, do ramo de varejo de calçados, é a empresa que mais tem caixa. Os caras têm caixa demais. Tem, se eu não me engano, 2 bilhões de caixa, alguma coisa assim. É um valor enorme. Mais agora. E o que vai acontecer? Empresas que têm caixa, na hora da crise, elas fazem investimentos em pesquisa de novos produtos, em marketing. Então elas vão tomar, ela do ramo de varejo, de calçados, ela é que tem mais caixa. E é isso que me chamou a atenção, então eu deixei ali que numa crise
ela pode ter esse comportamento. Eu sempre penso nessa questão, mas lógico, não sou dono da verdade. Eu penso na minha carteira de investimentos, que a longo prazo eu quero ter proteção de patrimônio. Criptomoedas teve 97%, eu acho que foi o maior destaque aqui, foi Amazon e Bitcoin. Bitcoin teve um bom crescimento. Fundos, alguns estão baixos, outros altos, que fundos eu tenho há muito tempo, desde 2018, então eu já peguei em preços bons, mas também não quer dizer que não é hora de investir em fundos, eu continuo comprando fundos imobiliários, mas eu tenho uma boa rentabilidade com eles, porque eu já tenho um preço médio bem baixo, né? Só o HTMX que teve essa queda, mas também coronavírus afetou tudo, né? Sim, com certeza. E renda fixa é aquilo, né? Eu tenho os meus pré-fixados e aí vai indo. Aí vai a liquidez diária, que é bem baixinha. Mas você ia falar sobre a renda fixa. Eu acho assim: a renda fixa ela não morreu, ainda tem boas opções. No meu caso, eu peguei na época, né? Hoje você não vai achar um pré-fixado de 10% ao ano. Mas existem boas opções ainda na renda fixa, mas eu acho que o mercado de renda variável dá mais opções para a pessoa hoje. Só que, como eu falei, o investidor ele precisa respeitar o momento que ele está, o grau de conhecimento que ele tem. Então, se a pessoa está começando agora, começa pelo mais fácil. Qual é mais fácil? Você entender como funciona a bolsa de valores, como avaliar uma empresa, ou você entender como é emprestar o dinheiro para um banco através de um CDB? Então, existem esses graus. Só que quando você fazer novos aportes, você vai descobrindo novas coisas. Você colocou um dinheiro na renda fixa, agora o próximo aporte, você estuda outra modalidade. O que eu não sugiro é você pular a fase da reserva de emergência, porque aí, meu querido, você vai assinar a sua decadência, né? Cara, excelente. Bom, foi uma verdadeira aula. Vou aproveitar agora esse momento. Já chegamos a 1h20 de live. 1h20 de live. E aí, então, vou começar a puxar aqui algumas pequenas perguntinhas que está no nosso chat. Mas, que isso? Bom, como falaram aí no nosso chat, isso aqui é totalmente gratuito, senhores. Aproveitem esse momento. Estamos em 20 pessoas online às 8h30 da noite. Então, compartilhem depois dessa live, assim que a gente fechar aqui. Sei que o Wesley também vai compartilhar lá nas redes sociais dele, porque eu sei que tem muita gente do Wesley que, quando olhar isso, até porque, vamos deixar bem claro, o Wesley só abriu a carteira dele porque foi um pedido dos inscritos aqui do canal Henrique Braga. Não fiz isso, no meu canal ainda, hein? Exatamente. Então, eu sou, graças a Deus, um privilegiado assim também, como eu abri a minha carteira lá para o Wesley. Então, as questões recíprocas são sempre boas. Pois bem, Wesley, a Lene Gomes perguntou aí qual o livro citado. Você falou bastante sobre o livro. Qual o livro citado aí que chamou a sua atenção, né? Principalmente, depois a gente respondeu ali para ela falando sobre Casais Inteligentes, né, do Gustavo Cerbasi, que é um livro maravilhoso. Muito bom. Isso aí eu acho que todo casal tem que ler, sim. Eu li em PDF, mas tem algumas coisas que eu estou montando agora a minha biblioteca de livros. Eu vou comprar físico, eu adoro o livro físico, né? Mas tem mais algum outro livro, além dos Casais Inteligentes, que você queira dar sua indicação aí? Esse é Casais Inteligentes Enriquecem, não é? Exato. Muito bom, muito bom. Eu citei Os Segredos da Mente Milionária, que foi o que realmente Link na descrição do vídeo já tem. Mudou o meu mindset totalmente ali sobre como valorizar o meu trabalho, como ser antes de ter, que é o principal, né? Como você ter uma mente rica. Para você ser rico, você precisa pensar como os ricos. E por que existem endividados milionários? Porque eles não são ricos mentalmente, a mente deles não é rica. Por isso que não adianta ganhar na Mega Sena. Não adianta. Eu prefiro ganhar mindset do que ganhar na Mega Sena. Porque quem ganha na Mega Sena não sabe cuidar do dinheiro e pode virar um endividado bilionário. Imagina um cara dever milhões, né? Já dever centenas já é difícil, imagina dever milhões. Então eu prefiro ter um mindset bem construído do que ter bilhões na minha conta através de uma loteria. Então, esse livro mudou tudo, e o Pai Rico, Pai Pobre. Você consegue mudar a tela? Está a tela a borda preta, que eu vou tirar uma foto aqui para pôr no Instagram pro pessoal. Vamos que vamos. A live foi muito massa, hein? Aí, pronto. Excelente. Bom, vamos nessa. Vamos aqui puxar. Primeiro, Cleiton mandou avisar aí que foi uma aula de vida, e realmente foi uma aula e tanto, tá?
E o Luiz Fernando também colocou aí, ó, mais uma aula, tamo junto. Isso que Valeu, é Luiz. Tamo junto o aí. mais bacana. Bom, deixa eu ver aqui, porque nós temos algumas perguntas e eu acho que é tanto comentário, cara, que a gente acaba deixando passar aqui batido, mas a gente vai voltando aqui devagarinho, O Gil né? perguntou aqui por que Suzano e não Klabin, né? Eu Deixa eu... escolhi Suzano, eu já invisto na Suzano desde 2018, então Ah, quando eu sim. investi na Suzano, ela era muito melhor que a Klabin e ela tinha também feito aquisição, né? A questão não é que a fase da Suzano não está favorável, a Klabin está melhor. Mas a Suzano, 80% da receita dela é em dólares e ela, querendo ou não, ela é a maior do segmento. Então, eu investi nela também pensando nessa questão, na proteção em dólares. Pensei muito nisso e na época também ela estava muito boa, com bons fundamentos. Agora não dá para você também, você não pode focar só nos fundamentos atuais, porque todas as empresas foram afetadas. Você precisa ver todo o histórico da empresa. E a Suzano, sem dúvida nenhuma, ela tem um histórico incrível. Bom, o Cleiton mandou te perguntar aí como você estabeleceu a sua estratégia para os primeiros aportes e o que preparou para possíveis realocações no futuro. Boa pergunta, hein? Bom, a principal estratégia que eu montei foi, como eu falei, né, é você primeiramente pensar na sua independência financeira, que é você não depender de, por exemplo, você ter uma reserva ali para momentos que acontecerem recentes da sua vida, por exemplo, um falecimento, ou você ficar desempregado, você ter um momento ali da sua vida preparado para isso. Então, a primeira estratégia que eu montei foi ter maiores ganhos na minha carteira. Então, primeiro eu comecei com a renda fixa. Depois da renda fixa, eu comecei a investir em ações, que aí eu entrei na Suzano, conheci também os fundos imobiliários, mas eu não tinha essa estratégia antifrágil. Isso eu só adquiri depois de muito tempo, quando eu descobri, assim como o Henrique, que você precisa ter uma carteira internacional, porque o mundo, a economia, ela é conectada. Então, a minha primeira estratégia, na verdade, foi gerar renda. Eu descobri que eu precisava ter renda passiva e eu falei, o que gera renda passiva para mim? São ações e fundos imobiliários. Não existe outro investimento que gera renda passiva. Tem a estratégia do Henrique de LCI, que eu achei bem interessante, dá para gerar uma renda passiva, mas fora isso, renda fixa não te dá renda passiva. Ela te dá a rentabilidade que você vai tirar no vencimento. Então, o que vai te gerar uma rendinha, eu queria viver de renda, então eu falei, vou trabalhar com ações e fundos imobiliários. Só que aí eu fui conhecendo outras estratégias que foram me fazer realocar. E outra estratégia muito importante que eu aprendi foi o balanceamento dinâmico, que é você balancear sua carteira de acordo com as movimentações do mercado. Então eu preciso ter mais tempo para desenvolver essa estratégia, por enquanto eu estou devendo ela, mas eu quero seguir essa estratégia. Toda vez que tiver uma mudança brusca na minha carteira, eu fazer essa realocação rápida. Então, só que isso construindo com o tempo. Primeiro eu pensei, gerar renda. Preciso gerar renda. O que vai me dar renda? Fundos imobiliários e ações. Então, eu comecei a fazer aportes ali, lógico, preservando um caixa para, se eu precisar do dinheiro, eu não precisar vender as minhas ações. Porque eu vi muitas pessoas no meio do caminho vendendo as ações porque precisaram pagar uma dívida que surgiu, aconteceu alguma coisa, aí vende a ação no prejuízo. Então, fui montando dessa forma. Muito bom. O Diogo mandou te perguntar, dentre os 15% destinados aos investimentos, como você divide entre renda fixa e renda variável? Na verdade, hoje eu analiso aquela pizza e eu vejo aonde que eu tenho que colocar o dinheiro. Por exemplo, um comentário rápido que eu fiz aqui, que hoje eu poderia pegar o meu caixa, comprar parte de ações para aumentar um pouco a posição em ações e não mexer no ouro e no Bitcoin, porque aí, como eu vou aumentar o aporte, vai mudar as porcentagens. E aí, no próximo aporte de 15%, que hoje não é mais 15%, hoje eu sigo, hoje eu invisto muito mais de 15%, eu coloco no caixa, que é o que eu tirei. Então, por enquanto, como eu não tenho o aporte, eu pego no meu caixa, realoco a carteira para dividir de novo, e aí o próximo aporte eu coloco na reserva. E isso vai depender de cada momento. Se eu ver um dia que eu tiver sem caixa nenhum, e eu ver que as minhas ações estão uma porcentagem menor, eu vou e coloco lá. Então, vejo de acordo com essa movimentação. Que aí sim é o balanceamento dinâmico que eu acabei de falar. Muito bom. O personalizado Fraldas de Ideias, que inclusive você vai receber a sua canequinha personalizada aí na sua casa, e aí ele que faz, mandou te avisar que isso não Nossa, é uma obrigado. caneca Ele que faz. Nossa, muito bonita a caneca, muito linda.
Tua carteira é bombástica que ele mandou avisar aí, ó. Imagina, como eu falei, assim, não, com certeza você vai ver carteiras melhores, mas eu montei de acordo com o que eu planejo. Eu gosto, e eu gosto de desafios. Eu sou um cara que ama, eu sou movido a desafios. Então, se eu encontro um tipo de investimento que ele tem uma coerência, que ele já se provou no tempo, porque assim, eu não invisto em bitcoins porque eu sou maluco, eu invisto em bitcoins porque ele se provou no tempo e em moedas digitais ele tá 10 anos no mercado. E ele já se provou que ele é anti-hacker, ele é anti tantas coisas, anti-sistema governamental. Então, quando tem uma lógica, uma complexidade, tem um bom projeto no futuro, eu entro. Então, eu sou meio. Eu gosto de me desafiar no crescimento. Eu vou sempre procurando coisas mais difíceis. Coisa que eu já não vou falar para uma pessoa conservadora. Quem é conservador não vai poder fazer isso. Eu comecei como conservador. Eu comecei, como eu falei, o meu primeiro investimento foi em um CDB. Então, e eu tinha medo, eu perdia 50 reais no day trade e eu ia trabalhar nervoso. Mas depois eu fui adquirindo conhecimento. Então é isso que eu acho que é o que liberta a pessoa, o conhecimento. Fica tranquilo, o João perdeu mais de 20 mil reais no day trade aí. Caraca. Tem gente que perde tudo, né? Principalmente se for operar alavancado. Eu mesmo, se eu fosse seguir a onda de operar alavancado, a corretora na época tinha me liberado 40 vezes o valor que eu tinha. Já pensou se eu perdesse tudo? Cara, eu ia ficar devendo a minha vida. Eu ia ficar pior do que quando eu entrei. João operou 2 milhões. 2 milhões. Nossa. Cada um tem seu estômago, né? O meu estômago não aguenta isso aí, não. Bom, Celhão, muito obrigado aí pelos 5 reais aqui do Superchat. Nós falamos de você, né? Que você foi o cara aí que teve a surpresa no final de semana de ficar cara a cara comigo. E o nosso bate-papo foi de uma grandiosidade que é inimaginável. Até porque você achou que você aprendeu comigo, mas eu aprendi muito mais com você nesse bate-papo, porque as suas ideias acabou abrindo a minha cabeça para novos projetos futuros aí, e muito obrigado pelo carinho. Bom, o Wander me perguntou aqui, né, uma pergunta para mim, né, Henrique, você não está mais comprando VEG? Bom, Wander, não é uma indicação de compra, venda, nada disso. Estou com a VEGzinha parada na minha carteira, até porque a VEG já está representando na minha carteira mais de 200% ali de valorização. Então, existe algumas empresas na minha carteira que, nesse momento, eu estou visando uma possibilidade de maior alocação, até com menos capital investido, e estou aí aguardando, então, a nossa querida VEGzinha fazer o seu desdobramento, porque eu estou aficionado e muito feliz que eu tenho certeza que esse desdobramento vai sair. Tá? Mas nesse momento... Posso contar uma situação que muitos vão dar risada, mas... Isso que aconteceu comigo, que deve ter acontecido com muitas pessoas, é o que mostra que você ficar investindo para ganhar dinheiro rápido não vale a pena, que o investidor a longo prazo ganha muito mais. Eu já tive a oportunidade de comprar a VEG a R$18. Eu comprei a R$18 a VEG e eu fiz swing trade com ela. Em 2 semanas eu vendi a 20 e poucos reais. Eu achei que eu estava bombando. Hoje eu vejo que eu não estou bombando coisa nenhuma. A VEG tá nas alturas. Tá virando uma Magazine Luiza da vida. Bom, então, vamos lá. Eu poderia, se eu tivesse na época pensado na empresa, que eu achei que ela não ia crescer mais. Eu falei, mas VEG, eu só vou fazer um swing trade aqui. Se eu tivesse investido, eu teria uma rentabilidade, cara, de no mínimo aí 400%, velho. Animal. Bom, vou te contar rápido o que aconteceu comigo. Eu tinha Banco Inter a R$13, né? E Banco Inter chegou a 40 e pouco, e aí depois teve uma queda drástica ali, porque veio um resultado que não foi muito bom. E quando eu olhei o resultado, eu falei assim, cara, eu vou vender Banco Inter a 42, vou aguardar uma queda, quando bater 37, eu vou recomprar Banco Inter. E aí eu vendi Banco Inter a 42, com mais de 300% ali de valorização, e o Banco Inter chegou nos 38, e eu, vai, mais um realzinho. Não bateu 37, de 38 já pulou para 42 no próximo pregão, nunca mais eu entrei em Banco Inter, depois Banco Inter fez um desdobramento de 1 para 7. No fim das contas, se eu tivesse ficado com as minhas queridinhas ações ali de Banco Inter, hoje eu teria ali 700 ações a R$2,33, e hoje Banco Inter está valendo ali, BID 4, R$20. Então, são
erros do investidor débil mental, como o Henrique Braz aqui, um sardinha que fica ali focado em querer o ganho de capital, mas agora, graças a Deus, isso não pertence mais na minha vida. E o Celhão mandou avisar aí que Grendene já está florindo no jardim dele. No meu, sempre floriu, viu? O meu ainda, como eu mostrei aqui, ainda tá negativo, mas igual, como eu falei, eu não ligo, porque eu coloquei Grendene ali especialmente como o cisne negro, que naquele momento que o mercado de varejo sofrer, a Grendene vai lá e começa a fazer aquisição. Aí começa a comprar todas as concorrentes. E a empresa que tem caixa, a intenção dela é essa. Do nada você vê a notícia, empresa tal adquiriu empresa tal. Pronto, acabou. A Suzano é uma delas, fez a aquisição da Fibra. Eu comprei na época, eu comprei antes da aquisição da Fibra, então por isso que eu gosto da Suzano. Não, eu não estou olhando no momento atual, porque se eu olhar vai acontecer igual aconteceu com você do Banco Inter. Eu vendo ela, daqui a pouco ela volta. Muito bom, muito bom. São empresas que se provaram no tempo, né? Se você for olhar, cara, são empresas. Eu olho muito isso, mano. Tudo o Nassim Taleb fala que é o efeito Lindt, né? Que é o efeito que se prova no tempo. Você quer ver as coisas mais valiosas são as coisas que duram muito tempo. Os melhores livros são os livros que se provaram no tempo, que há anos, milênios, as pessoas continuam lendo. Não é aquele livro que lançou hoje e amanhã ninguém mais está lendo. É o livro que permeou anos. E a Suzano tem uma tradição gigantesca. Tem o IBR na carteira aí, ô Wesley? Jamais. E quando eu comecei a olhar esse burburinho de Oi, se eu quisesse entrar, eu ia comprar ela a 50 centavos. E se me fala, eu vi ela subindo, eu falei, nossa, dava para ganhar, mas eu falei, não é mais a minha estratégia. Porque da mesma forma, ela poderia ter caído. É fácil a gente falar depois que vê todo o histórico. Eu quero ver lá na hora. Eu mesmo, como eu falei, eu tava com VEG a 18, eu nunca passou na minha cabeça que a VEG ia crescer tanto. A VEG estava anos naquele preço, anos. Ela batia 16, 18, só ficava ali anos. Quem ia saber que ela ia disparar? Só no reme. Sim, lateralizando o movimento, né? Entendeu? É assim sempre, né, cara? A gente investe, a gente acredita na nossa estratégia, mas sempre tem aquele bichinho ali, vai, vende. Aí você vai lá, vende, e é naquele momento que aquela empresa explode, né? Então, exatamente. Por isso, hoje eu estou muito tranquilo, durmo todas as minhas noites, né? Coloco a minha cabecinha no travesseiro, né? Fazendo todo o meu processo. Porque o que me fez mudar, principalmente na parte de ações, quando eu tinha medo, foi, cara, como que os milionários pensam? E aí eu comecei a ver o pensamento de um milionário. E foi então que eu conheci o Paulo Lema, e eu falei, cara, eu quero me tornar sócio desse cara. Eu quero participar dessa partilha, tá? Dessa partilha de lucros. E como que eu faço para participar dessa partilha de lucros? Independente dele ter milhões, bilhões de ações, e eu ter 100zinha, 200zinhas, né? Então eu falei, eu quero estar do lado desse cara, porque ele vai ganhar milhões e eu vou ganhar centavos. Ele vai ganhar bilhões e eu vou ganhar milos. Ele vai ganhar trilhões e um dia eu vou ganhar milhões. E foi assim que a minha cabeça mudou de fato, e hoje cada centavo cai na minha conta, eu já aproveito e reinvisto e aproveito essa beleza do mercado aberto de ações. Pois bem, galera... Você acabou de falar, calma aí, você acabou de falar do Paulo Lema, eu estava vendo se eu estava aqui com o livro dele, aqui, não vou tirar que senão vai cair as coisas no meio da live, a gente restabanado, né? Mas para quem quer saber de livro, tem a história dele que é O Grande Sonho, procura esse livro, O Grande Sonho, a história de Paulo Lema, cara, eu li esse livro também, foi transformador, o cara é genial. Ele é um representante nato do empreendedorismo do Brasil. Ele, para mim, ele é um dos gurus que representam a garra do investidor, a garra do empreendedor brasileiro de não se contentar com pouco. Ele já tinha um império ali da Ambev, mas ele pensou, vou fazer novas aquisições e fazendo mais aquisições e indo. E não para de fazer aquisições, inclusive a Ambev com um caixa maravilhoso, na pandemia fazendo um marketing de lives musicais animal e continuou vendendo. Mas caiu, mas o market share dela está diminuindo. Bom, diminuiu um pouquinho,
mas nem arranhou a empresa continua vendendo, continua ganhando cada vez mais estabelecimentos, então eu estou muito, muito tranquilinho ali com a minha Ambevzinha, tá? De vez em quando eu tomo aqui a minha cervejinha quando estou muito estressado, só para dormir. Já lembra dela, né? Lembro dela, estou dando lucro à minha empresa. Uma ação que eu tenho também que lembra muito o que você disse é a Coca-Cola. Eu comprei recentemente, cara, porque eu não tomo Coca-Cola por causa da saúde. Mas, cara, eu amo o marketing da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem um campo de distribuição incrível. Ela é uma das únicas empresas de distribuição que em cada esquina você vai achar. Cada esquina do mundo você vai achar alguma coisa da Coca-Cola. E é uma empresa que, por mais que tenha concorrente, pode ter um monte de concorrente, ela é uma empresa que ela está na cabeça das pessoas e ela está eternizada. Eu estudei isso em marketing, que é a eternização da marca. A marca ficar eterna na cabeça das pessoas. E a Coca-Cola está fazendo um monte de aquisição, ela tem mais de 3.000 marcas de bebidas no mundo inteiro. Então não importa se a ação está cara, se está barata. Cara, é uma empresa que vai crescer e vai continuar crescendo pro resto da vida. E há pouco Warren tempo, Buffett inclusive, fez mais uma, né? Oi, não entendi? Há pouco tempo, agora, ela fez mais uma aquisição, se não me engano. Sim, só faz aquisição. E ela está comprando muito aquíferos, né? Regiões onde tem muita reserva de água, porque lá na frente o líquido mais caro será a água, né? Pela falta dela. Tudo que é escasso vai ficar caro. São coisas valiosas. Muito bom. Wesley, cara, 1h e 43 minutos de live. Muito obrigado. Eu sabia que não ia ser diferente daquilo que foi lá no seu canal, que também foi quase 2 horas de live. A gente vai falando, né? Aqui, seria uma bomba aqui, né? E até fechando aqui a live, o Ivan Lima falou ali que agora ele entra na linda Raia Drogasil, meu Deus do céu. Aproveitou ali o desdobramento e vai entrar com mão cheia na Raia Drogasil, rapaz. Esse menino aí, eu sou fã dele, ele sabe disso. Eu vi esse menino, cara, sair ali do zero, do cara ogrão em investimento a um cara com conhecimento hoje absurdo. A gente troca várias figurinhas hoje, sabe? Às vezes eu pergunto, Lima, o que você pensa disso? Ele já vem paulada, sabe? Então, assim, é um cara que, inclusive, eu quis trazer aqui na live, mas ele disse, não quero ir não, tenho vergonha, sabe? Não quero ir lá não, entendeu? Mas um dia ele vem aqui. Mano, 1h e 40 de live, quero te agradecer absurdamente aqui, numa forma pública, por tudo que você está representando aí, tanto no seu canal, quanto aqui também no canal Henrique Braz Educação Financeira, por toda essa aula, que eu sei que esse tempo custa muito caro. Esse tipo de informação custa muito cara, porque atrás de você aí já dá para ver o tanto de livro que você tem, o tanto de tempo que você passou adquirindo todo esse conhecimento, e isso não é diferente da gente. Queria pedir para você aí deixar suas considerações finais, falar também para a galera aonde que a galera pode te encontrar, né, lá no Insta, aqui no YouTube, como que a galera faz, mas de antemão já tem também o link aqui na descrição do canal do Wesley, que se tornou um grande amigo e um grande parceiro. E caso vocês tenham gostado depois, já deixa no comentário ali, tá? Porque o chat ele é desativado, deixa no comentário o que vocês acharam dessa live e também poste lá no Instagram, marca tanto o Wesley, marca o Henrique, que a gente vai ter o prazer de repostar todo mundo que comentou nessa live, viu? Então, Wesley, faz as considerações finais aí, aonde que a gente encontra esse grande homem aí. Primeiramente, eu queria agradecer por todo o tempo que você separou aqui para a gente trocar essa ideia. Eu fico muito feliz também, que eu sei que o seu tempo também é valioso. E assim, quero agradecer muito pelos elogios, pela parceria. Nós já somos mais que parceiros aí, irmãos, como você mesmo bem disse. E tem o João aí com a nossa conexão aí de amizade, bem bacana. Mas quero muito agradecer, também quero muito te desejar sucesso no seu canal, no seu trabalho, que eu sei que é uma missão nobre. Como eu falei, nós estamos ajudando a reduzir a desigualdade social entre as pessoas. Não é só... Não é, melhor do que você chegar a uma pessoa que não tem condições e dar dinheiro a ela, é você dar conhecimento. E conhecimento é uma coisa que custa muito caro. Eu paguei muito caro para ter meu conhecimento. Tenho certeza que você também pagou muito caro. Quando a gente fala pagar caro, não é só pagar no dinheiro, é pagar no tempo sem dormir, nos momentos de lazer que você abre mão, na vida que você abre mão. Então é um custo muito alto que eu acho que é muito mais valioso também que o dinheiro. Quero também agradecer a todos que ficaram. Eu sei que não é fácil ficar em 2 horas numa live,
mas eu sei que vai valer muito a pena. Também é um sacrifício que você está fazendo, que você que está me ouvindo, de ficar 2 horas da sua vida separadas para crescer em conhecimento. Então, mas mesmo assim eu quero te agradecer, porque eu sei que o tempo de todo mundo é valioso. E quem quiser conhecer o canal, fica à vontade, será muito bem-vindo. Como eu falei, lá é uma comunidade, eu nem chamo de canal, porque eu gosto de conversar com todo mundo. Se pudesse, eu tomava café com todo mundo, fazia igual vocês, chamava para live, mas é muita gente, não dá. Mas o máximo de atenção eu dou nos comentários, no Instagram. É só digitar Se Torne Investidor. Escreveu Se Torne Investidor no YouTube, no Instagram, você já vai me encontrar.